seguindo, já falei demais. Hoje tenho duas pessoas aqui, especialistas em automóvel. Pensa Hoje no negócio eu vou ficar quieta, que né? dá problema no cartório. Eu já falei que é o maldito do Fusca velho, que ninguém quer abrir mão dele, porque é o xodó da casa, só dá prejuízo. Então, trouxe duas pessoas aqui para contar um pouquinho da gente sobre carros. Os carros desses aqui são invocados, né? Só vejo o carreto aqui. Eu sou o Diego. Eu tô no meio do carro no ramo de manutenção e pneu, fabricação de pneu dentro de auto center a vida inteira. Esse ano tô fazendo 28 anos de serviço prestado cuidando do povo lá em Mas cima. você não é borracheiro, na não. Você serrinha. vende pneu, né, cara? Porque Não, pessoa- borracheiro. É? Todo mundo que vende pneu é borracheiro raiz. Perfeitamente. É mesmo? Depois Ah, a pessoa tá, passa a porque- ser CEO. Isso Aí não vira- existe, esquece, cara. É borracheiro com pós em alguma coisa. Exatamente. O borracheirês impera dentro da gente. Entendi. A gente é do Piloto Automático também, né? Mais um podcast aqui da casa, do Seu Pod. A gente também é proprietário aqui do Seu Pod Produções. Deixar de me apresentar. Isso aí. Obrigado. por favor. Sou Até porque tem que aparecer uma legenda aí embaixo de você. Igor Mendes, também orgulhosamente me denomino borracheiro. Também? Também. Família, né? Meu avô começou com borracharia, meu pai tem auto center, é o Idman, e desde que eu nasci eu acho que eu tô dentro disso. Meus amigos falam que eu fui incubado dentro de um pneu. E se falar de serviços prestados, eu tô há 22 anos na ativa com carro, né? Quando que você ia ver um podcast de cartório que todo mundo acha que é uma coisa chata e você ia aprender sobre pneu? Eu hoje não vou falar muito, porque eu não entendo quase nada disso. Mas você tá mais tempo do que eu no cartório, então você já viu bastante. E agora, problema de carro no cartório, eu entendo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório, quer tornar mais interessante, menos chato, sem códigos mirabolantes, aquelas coisas todas que ela acaba bichutando aqui embaixo da mesa. É porque ele fala muito. E esse podcast é pra quem? É pra quem sabe muito de cartório, pra quem não sabe nada do cartório e pra quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E eu vou falar uma coisa pra você, hein? Essa semana passou voando. Parece que eu tava o aqui tempo. ainda agora. Cara, muito legal Faz esse negócio parte. de podcast. Eu fico tão ansioso que essa semana passou que eu nem senti, rapaz. Mas pra provar como o cartório é um lugar muito legal, o Inteligência Limitada traz pessoas mais inteligentes. Aqui a gente traz pessoas mais legais dizendo que o cartório é legal. E hoje vamos conversar com ninguém não. Primeiro eu tenho que falar dos parceiros aqui. Para você, tabelião escrevente, que precisa de um sistema com segurança para falar com o seu cliente, sem ele ficar ali te perguntando o dia inteiro se o documento está pronto, a Docma faz isso para você. O que ela faz? Então, com a Docma, qualquer tipo de atendimento personalizado que você queira ter com o seu cliente, você pode usar essa plataforma. Ela é um meio seguro do envio de documentos do cliente para você e de você para o cliente. Então, é muito bom e muito fácil de utilizar. E ainda tem o benefício do casal notarial 10. Nem 20, nem 17. O casal é 10. Não é isso? O nosso cupom é Casal Notarial 10, pode usar. Passando para o próximo. Aproveitando também, a Black November Additive está com hoje 12 modelos de relógio para vocês, com 17% de desconto. E se pagar no Pix, mais 5%, ou 3 vezes sem juros. Apenas 12 modelos. Mas, como a Additive é legal e parceira aqui do nosso canal, os outros modelos têm o nosso cupom Casal Notarial 12. Então, se você quiser adiantar o presente de Natal do seu marido, do seu filho, do seu neto, ou qualquer pessoa, Do amigo, relógio, do pai, todo mundo, do funcionário. Aproveita. Vai que o tabelião resolve comprar um relógio para presentear os funcionários. aproveite a Black November da Additive e compre o seu relógio. Muito bem. Passamos para o próximo. Olha, esse pessoal aqui não é mole não. Isso tem 3 meses só de podcast. Daqui um ano eu vou separar 2 horários. Um só para gravar patrocinador e outro para entrevistar os nossos convidados. A BPWL, que é uma construtora e incorporadora que está desde 2006 no mercado de Teresópolis. Eles não precisam nem fazer promoção da Black Friday, que o próprio imóvel já é um presente, né?
Eles constroem muito mais do que só um apartamento. Eles acabam realizando um sonho. Porque você tem uma experiência durante a construção e após a entrega do imóvel. Pois é. Se estiver pensando em morar na Serra, é uma excelente opção. Seguindo, já falei demais. Hoje tenho 2 pessoas aqui, especialistas em automóvel. Pensa Hoje, no negócio eu vou ficar quieta, que né? dá problema no cartório. Eu já falei aqui, é o maldito do Fusca velho, que ninguém quer abrir mão dele, porque é o xodó da casa, só dá prejuízo. Então, trouxe 2 pessoas aqui para contar um pouquinho da gente sobre carros. Só que os carros desses aqui são invocados. Né? Eu só vejo o carreto aqui. E para agradecer a presença de vocês, a gente tem agora um presente personalizado. Então, olha, Olha! Muito obrigado. Igor Mendes, Diego Silva. Muito obrigado por fazerem Muito parte, obrigado. né? Eu sei que aqui também é a casa de vocês gravam aqui. muito obrigado. Casal Obrigada muito por vocês legal. terem vindo. Muito obrigado pela gentileza. Ih, temos mais balas. Ó, É um kit viagem. é um kit, será muito bem usado. Uma ecobag, né? Uma ecobag. Você sabe por que da ecobag? Por quê? Tudo nasce de um problema, vocês sabem melhor do que isso, né? Sim. Inclusive está sentado aqui por causa de um problema que vocês tiveram. Olha só, vem os convidados da gente, a gente, né, gosta de honrar as pessoas que estão aí. Amigo, não tem podcast sem convidado. Sim. Ou então vai fazer áudio. Não, na verdade, podcast é de áudio. O que a gente faz aqui é videocast, mas acabou virando podcast. Uns fazem um mesa-cast, tem o Impecast, tem o Sofacast. Mas teve uma menina que veio aqui, a Nayara, veio de ônibus, lá de Belo Horizonte, ou Santa Catarina. E aí sobrou a aguinha dela. Ela, você não me arruma um saco para levar a água embora, não? Eu falei, gente, não dá pra pessoa vir aqui, se desprender, vem bater um papo, levar embora as garrafinhas dentro de um saco. Então ela falou assim, não, vamos fazer um negócio legal. Porque mulher gosta de bolsa, Sim. daí surgiu a história da ecobag. Mas, gente, muito obrigado. Eu queria que vocês se apresentassem. A experiência de vocês com o carro assim, é impressionante. Eu sou fã do Instagram, do Edmodos, acompanho, acho muito maneiro. Então, esteve agora na semana do Grande Prêmio Brasil. Sim. E com o Hamilton dando volta no carro do Ayrton Senna. Eu chorei mais do que quando o Ayrton Senna morreu do que quando meu avô morreu. Meu avô morreu um pouco antes. Eu chorei mais quando o Ayrton Senna morreu. Mas a gente vai bater um papo sobre carro, mas eu queria que primeiro vocês se apresentassem. Quem vocês são? Eu sou... Nós somos várias coisas aqui ao mesmo Eu tempo, sei né, disso. cara? Eu sou o Diego, tô no meio do carro no ramo de manutenção e pneu, fabricação de pneu dentro de auto center a vida inteira. Esse ano tô fazendo 28 anos de serviço prestado cuidando do povo lá em Mas cima. você não é borracheiro, na não. Você serrinha. vende pneu, né, cara? Porque o Não, pessoal- borracheiro. É? Todo mundo que vende pneu é borracheiro raiz. Perfeitamente. É mesmo? Depois Ah, a pessoa tá, passa a porque- ser CEO. Isso Aí não vira- existe, esquece, cara. O É borracheiro com pós em alguma coisa. Exatamente. O borracheirês impera dentro da gente. Entendi. A gente é do Piloto Automático também, né? Mais um podcast aqui da casa, do Seu Pod. A gente também é proprietário aqui do Seu Pod Produções, com eu, o Igor e o Johnny. Mas todo mundo pensa que o Johnny que é o dono, né, cara? Mas ele Porque tem todo o cabelo perfil, né? comprido, tem um estilo assim, né, cara? Exatamente. É um Às cara vezes do tem cara de audiovisual. borracheiro. É o estereótipo. borracheiro. É uma desgraça. É o cara do audiovisual, a unha feita. É mesmo que a gente rói unha, tudo arrebentado. Fica aqui, sujo não de tem graxa cara no nem de canto. estúdio. É isso aí. Por isso você usa camisa preta também, né? Que tá sempre limpa, né, cara? Exatamente, dá pra descarregar um carro antes de vir pra cá e a gente nem pareceu. E aí o Igor acha que a minha camisa tá desbotada. Não é desbotada, é poeira. Por isso que eu vim com a branca. É poeira. Mas é isso, cara. Eu quero agradecer muito o convite de vocês. Eu fiquei muito lisonjeado da gente poder estar Pô, aqui que bom, cara. falando um pouco do nosso mundo. Quem não Mas- gosta de carro? Qual brasileiro que não gosta de carro, né? Exatamente, mas principalmente a gente vai. Eu acredito que eu vou aprender mais do que vocês aqui, porque o mundo De o cartório. veículo e cartório e. Tem uma história longa, né? Nossa, são muitos causos. Não, mas é porque todo mundo acha que tem um mistério. Por exemplo, entre carro e cartório. E na verdade não tem. A gente tá aqui para desmistificar isso. Boa. Na verdade, assim, a informação é muito confusa, né? Então, de fato, acaba tendo um mistério. Mas pra não deixar de me apresentar, Isso aí, obrigado. por favor. Sou Até porque tem que aparecer uma legenda aí embaixo de você. Igor Mendes, também orgulhosamente me denomino borracheiro. Também?
também. Família, né? Meu avô começou com borracharia, meu pai tem auto center, o Idman, e desde que eu nasci eu acho que eu tô dentro disso. Meus amigos falam que eu fui incubado dentro de um pneu. E se falar de serviços prestados, eu tô há 22 anos na ativa com carro, né? A nossa família já se relaciona, nós somos a terceira geração já de Que legal. conhecimento, de relacionamento de negócio no ramo de pneu, né? E por incrível que pareça, né? Por mais que tenha amizade da família, a gente fez uma amizade meio que natural. É mesmo? Cara, imagina como. Eu visitando, na época, na distribuidora, né? Eu visitava ele pra fornecer pneu. Cara, era difícil vender pra esse cidadão pra caramba. Mas acabou que, depois de muito custo, Deu certo, né? a gente fez muito negócio, ele vende pra gente também e nasceu uma amizade aí isso aí. que vale Acabou bastante. virando uma amizade, né? Porque primeiro ele queria se aproveitar de mim. Sim. Aí depois ele viu que eu era um cara inocente, aí falou, Difícil pô, vou ganhar deixar muito esse dinheiro, cara passar. Difícil de ganhar muito dinheiro. Eu não ganhei dinheiro até hoje, cara. Tô lá só cuidando do povo. Gente, olha só, eu tô vendo vocês dois aí, vocês estão parecendo nós dois. Pô, mas é casal Calma. Casal de borracheiro. Casal não. Casal não, cara. Não, casal. Tá muito fácil de ser um casal. Deixa eu fazer aqui, né? uma Tô podendo. pergunta. Antes da gente entrar no... Porque assim, eu sempre faço um roteiro. Aí quando as pessoas falam assim, Cristiano, mas vamos falar de quê? Eu falei, cara, só vai. Vai lá que te vai dar um jeito, sabe? Eu sou do jazz. O jazz é o seguinte, eu sou, apesar de estar em cartório, 20 anos, eu sou bacharel em música, tenho pós-graduação em trilha sonora, por isso acho que me ajudou muito a me identificar com o podcast, sabe, cara? Eu voltei para uma coisa que eu nunca queria ter largado. Mas o dinheiro fala... Eu prefiro Fala que trabalhar. você largou porque você quis, senão vão achar que eu te obriguei. Porque todo mundo E lá... ela te olhou de lado. Todo mundo na faculdade achava que eu era rico. Caraca, tu é rico? Eu falei, não, irmão, eu trabalho. Mas eu sou músico, tenho pós-graduação em trilha sonora e o podcast, ele trouxe isso de volta pra mim, assim, sabe? É muito legal estar podendo fazer esse trabalho. Tô falando aqui, não tô fazendo rasgação de seda, não. O estúdio de vocês, pra mim, é um dos melhores estúdios que eu já fui. Eu já fui, apesar de ter muito pouco tempo de podcast, já fui em alguns estúdios, inclusive em São Paulo. As pessoas que vêm aqui ficam muito felizes. E, cara, parabéns pelo trabalho de vocês, por ter identificado um mercado totalmente avesso do que vocês fazem, porque, imagina, eu músico fui parar dentro de cartório. Renato Russo falava que conseguia rimar romã com travesseiro, mas é mais ou menos o que a gente faz aqui. Cara, parabéns mesmo pelo trabalho. Vocês continuem investindo aqui, pela equipe que vocês montaram aí, os meninos estão de parabéns. Então eu tô fazendo isso aqui publicamente para você que quer gravar um podcast, contanto que não atrapalhe o meu horário. Vem pro seu pode. Se vem pro seu pode. Legal. Eu só queria levantar essa bola, fazer legal. essa justa homenagem. Não, muito obrigado. Duas coisas. Toda vez tu me surpreende de alguma maneira, né? Agora eu descobri que tu é bacharel em música. Há umas 2 semanas atrás descobri que tu era graduado em taekwondo. Eu sou faixa Então, preta. cara, nós estamos... musicalmente a gente tá bem, nós estamos seguros, né? E ainda estamos carimbados no cartório. Então quer dizer que o seu pode estar totalmente coberto. Deixa uma curiosidade minha, tá? Quanto tempo dura o raio do pneu? Tipo assim, aí você vai falar assim, depende do quanto você roda. Tá até né? Um cara que roda bem, um cara... Vou entrar no cartório daqui a pouco. Um taxista, hoje um motorista de Uber, eu rodo aí 30 mil no ano, que eu acho que é muito para um motorista que não é profissional da área. Sim. Quanto dura o tal do pneu? Cara, isso é uma pergunta polêmica, né? O pneu, na verdade, ele vai ter uma variável de coisas que vai fazer a durabilidade dele. Primeiro, como que tá a manutenção do carro. Porque, você pode colocar um pneu que ele tem uma promessa de quilometragem muito alta, mas se a suspensão do seu carro não estiver boa, se ela estiver com folga, se você tiver uma dirigibilidade mais agressiva, se você não fizer uma calibragem legal do pneu. Então, tudo isso vai variar. O que a gente vê no mercado, também depende muito de onde você anda. Por exemplo, eu que sou da Serra, vocês já moraram anos lá na Serra, sabe como é que é? Aquela subida e descida de serra, o pneu tem um desgaste maior do que se tu morar em Brasília, que é só reta. Então tem muita diferença. Por exemplo, a gente tem casos em picapes, em pneu que rodou em Brasília 160 mil quilômetros. Meu Deus E o mesmo céu. pneu roda na Serra 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros. E a gente está falando de um carro alinhado, com padrão de manutenção todo direitinho. A gente lá no ramo, que a gente diz
vai rodar o que você já rodou com ele zero. É o melhor parâmetro que a gente tem. Então, vamos supor, o teu carro, tu comprou um carro zero, é o cara que vai dar um parâmetro melhor pra gente. Comprou o carro zero, vai fazer as revisões tudo direitinho, então o cara, quando o carro novo, ele já tem... Sim, já cuida tem o mais, timer do carro, né? Ele já cuida mais, já entende mais ali. Então, vamos supor, se o teu carro, na primeira troca, rodou 50 mil quilômetros, com desgaste de suspensão e tudo, mesmo você fazendo tudo direitinho, provavelmente a segunda troca vai rodar 10% menos. Entendi. E aí você vem... Existem as diferenças de marcas, lógico, né? De tipos de pneu, mas basicamente é a manutenção, o jeito que você calibra e o jeito que você dirige, né? Entendi. Porque Alinhamento, balanceamento em dia, né? Que é alinhamento super a importante. manutenção inteira, né? Suspensão, alinhamento, balanceamento e calibragem. É o que vai fazer Faz o pneu. rodar Agora, 60, 70 mil. olha que curiosidade. Quando que você ia ver um podcast de cartório que todo mundo acha que é uma coisa chata e você ia aprender sobre pneu? Eu hoje não vou falar muito, porque eu não entendo quase nada disso. Mas você tá mais tempo do que eu no cartório, então você já viu bastante... E agora, problema de carro no cartório, eu entendo. Não, é assim, aí o cara fala assim do outro lado, pô, tá o cara do cartório querendo inventar moda já. Não, aqui a gente fala de cartório. Só que cartório abrange a sua vida inteira, né? O Cristiano vai repetir novamente. Você nasce, cartório. Você vai virar um cidadão, vai precisar da sua identidade, cartório. Maioridade. O que você quer? Comprar um carro. Não, mas É isso na sua eu época. acho que, olha só, o objetivo de vocês com o podcast é exatamente mostrar que o cartório não é esse bicho de 7 cabeças. E não Mas é. o problema, bicho, é que com o carro a gente junta duas coisas que as pessoas são traumatizadas. Detran e cartório. Tem trauma. Vamos trazer o diretor do Detran aqui. Não, você falou... Não, então assim, a vida da pessoa passa pelo cartório. E o carro tá nesse meio. Gente, o que eu já vi de problema... E problemas graves, tá? E aí, a gente... É isso que eu queria perguntar a vocês. Não, quando você faz 18 anos... Cartório. Bom, pelo menos da nossa geração, quando fazia 18 anos, Primeira a coisa que a primeira gente queria coisa... fazer é dirigir. Hoje o moleque, ele quer comprar um celular. É. Cara, impressionante como essa galera não quer dirigir. Não. Quer Se comprar o você celular, baixar o divorcia- aplicativo do Uber. Pois é. Se você divorcia, muitas vezes tem um carro, você tem que partilhar o carro. Você vai fazer um inventário, você tem um carro, que muitas vezes é o problema do inventário. Pois é. E aí, depois, o cara morre, deixa aquele carro lá. E antigamente, quando existia o verdinho, e aí a gente começa a entrar na parte do papel, a gente não conseguia estabelecer uma partilha para um veículo. Por quê? O Detran, ele alegava que só cabia um nome ali. Você sabia que esse era o grande problema? Não Beleza. tinha a menor ideia. Quando o inventário extrajudicial ele foi autorizado em 2007. Não vou ficar falando de número de lei, que isso é um porre. Quem tem que saber somos nós. Então, mas em 2007 foi quando foi autorizado e foi o grande marco dessa virada do extrajudicial. E aí, você podia fazer inventário e divórcio extrajudicial no cartório. E aí vinha a grande questão do problema do carro. Porque, rapidamente, a partilha é o seguinte. Vocês dois são os herdeiros. Metade dos bens para você, metade dos bens para você. Acabou. Só que o Detran, lá em 2007, não permitia que o carro ficasse em nome dos dois, porque não cabia naquele documento verdinho. E acabou. E não é brincadeira. Aí você fala assim, ok, então eu escolho, a gente está de comum o Igor acordo, fica com o carro. que ninguém entende isso. Não, mas eu tô bem com meu irmão, ou, enfim, com o outro herdeiro, e o carro pode ficar para ele, não tem problema. Só que isso gera imposto. O ficar para ele, o abrir mão, ninguém pensa nisso, mas isso gera imposto. E essa era a grande questão. Sim. Então você tinha que fazer a partilha e escolher. O carro pode ficar para ele. Tá bom, então ele tem que pagar um imposto a mais. Mas aí eu vou pagar imposto a mais? Eu não vou. Olha o problema que o carro gerava no inventário. Aí chega pro outro, eu também nunca gostei dessa desgraça desse carro, porque às vezes não gostava do modelo, às vezes não gostava da marca, às vezes não dirigia, então não quero o carro, não vou pagar mais imposto por isso. E começava a ficar o carro naquele limbo ali. Carro. O pressuposto do inventário ser feito no cartório é que haja acordo entre as partes. Sim.
E aí o desacordo era por causa do carro. Porque Ninguém queria ficar com o carro. Ninguém queria ficar com o carro. E no meio disso aí, meu irmão, briga generalizada. Então, não tem isso. Eu não assino mais nada. Que eu não... Olha que eu falei, peraí, gente, vamos calmar aí. Eu compro o carro. Sempre assim, ele fica mais barato eu comprar o carro, eu quero fazer o inventário com a gente, do que não fazer esse inventário. E muitos processos foram parar na via judicial com briga por causa de um veículo. Agora tem o outro lado da moeda. Tem o xodózinho da casa, que era do pai. Geralmente, o bendito é um Fusca, pasmem, ou um bugre de praia. Sabe? Aquele bugre, esqueci até, tem uma marca, Tem Baby Bug. Baby Bug, essezinho aí. É aquela memória de criança. Do bugre eu não abro mão. O cara também. Não, do bugre também não abro mão. E aí começava, geralmente isso aí com dois irmãos. Eu quero bugre, eu quero bugre, eu quero bugre, eu quero bugre. Outro dia eu falei Brasília aqui, mas o pessoal podia pensar que é o Distrito Federal, mas não é não. Eu falei que Brasília acabava com a vida dos outros, mas não é o Brasília, é o bugre. E aí, cara, um inventário às vezes com apartamentos, com imóveis caríssimos, a desgraça do Travado bugre de por R$2.000 travado pelo bugre. Então, assim, o que começaram a fazer? Tira o carro. Tirava o carro do inventário? Tira o carro. O que vai com o carro? Só que o carro tava no nome de um morto, E né? aí Ele já ia come- pra um limbo. Eu pro limbo. Aí começa outro problema. Só que vai chegar uma hora que alguém pega esse carro e passa pro outro. Sim. E o cara tá lá, eu quero comprar um bugrezinho. Ó, te vendo aí, ó, tem lá 2.000. Ó, mas o documento tá... Não, tá tranquilo, eu compro. E aí começa a enxurrada de problema no Detran. E assim, vão acumulando veículos em cima de veículos, em cima de veículos, porque o dono já morreu, aí passou para o outro fez e há uma confusão e ninguém consegue registrar o carro. E o carro vira um grande problema dentro do cartório. E dentro do Detran. A minha pergunta é o seguinte. Não estou te perguntando nada. Obrigado. a Siri. Cara, hoje com as novas tecnologias, e vocês também, como vendem carro, né? Você tem a... Weed Motors. Me explica o que é a Weed Motors também. Eu tô vendo você com a camisa aí. Você aí tem a Weedman, que é o Auto Center, e você abriu um braço. Dentro disso aí você viu uma oportunidade. Exatamente, não é isso? exatamente. Eu sempre fui meio viciadão em carros. E o que sempre chamava a atenção dos meus amigos é, cara, pô, tu comprou um carro novo. Todo mundo com medo de comprar carro seminovo. Cara, como é que você consegue comprar um carro seminovo tão zerado? E eu falava uma coisa meio lógica, né? Eu falei, só se eu fosse muito incompetente, né? Trabalho com oficina há muito tempo, então... E eu comecei a perceber que eu ajudava pessoas a comprar bem carros e a vender bem os carros. E o que começou como um hobby, hoje se transformou numa consultoria. Então, basicamente, o que a Weed Motors faz é ajudar pessoas que querem comprar carros específicos, independente de ser seminovos ou zero, qual é a melhor condição. Então, Ou vender, né? Comprar. ou vender, comprar ou vender. Na consultoria, a gente traça todo o perfil. Acho que tem muita gente que já comprou um carro e se frustrou um pouco, porque tinha uma expectativa, comprou baseado ali em review de 4 rodas, Sim. ou aquele test drive mentiroso ali em Sim, volta da cara, dá a concessionária. volta. Então, o meu papel é exatamente ajudar as pessoas a comprar melhor e a vender melhor. E dentro de comprar e vender melhor tem a questão de cartório. Então, é Tem a isso que eu questão- ia te perguntar. Hoje a gente tá Tem a questão vivendo dos problemas. um mundo moderno, tá? Eu sou um cara que... Só para fazer um briefzinho, você vai se surpreender mais uma vez. Antes de eu começar no cartório, eu fui despachante. E eu fiquei um ano lá estudando como despachante e tal. E o despachante é um cara meio marginalizado. Quando tu pensa em despachante, tu vai... Por que eu preciso de um despachante? E você pensa logo em quê? Carro. E você pensa logo o quê? Detran. E você pensa logo o quê? Fraude, né? Então, o Conselho de Despachantes fazia um trabalho bem bacana e eu até não entendia muito essa parte de veículo, porque a minha praia sempre foi imóvel. Porque, gente, não existe só despachante do Detran, não, tá? INSS, imobiliário, despachantes que tratam de... Tudo que tem burocracia tem despachante demandas pra de consulado, ajudar, né? Importação. O que é o despachante? Ele faz aqueles serviços burocrático ruim que você não quer fazer e pode pagar por ele. E tem excelentes profissionais nesse ramo. E lá, cara, dentro do curso, tinha um selinho, cara, que você usava, sabia? Por exemplo, eu vou fazer um negócio de transferência. Eu acho que para poder inibir um pouco essa coisa de fraude, de carro de
placa fria, depois eu tenho uma história bem legal sobre carro roubado. É uma história bem legal. E eles tinham um selo lá que você ajudava a dar credibilidade àquele documento na transferência e era fiscalizado também pelo conselho de despachante. Eu não sei como é que é, tem muito tempo que eu me desliguei lá do conselho, depois que eu entrei definitivamente para o cartório, mas eles faziam um trabalho muito bacana em relação a isso, para ajudar até o Detran a inibir essas fraudes. Você como compra e vende carro, como é que é hoje esse mercado de documento? Porque assim, antigamente o cara chegava lá com aquele papel, né, o verdinho, o DUT recibo que fala, né? Exatamente. Eu tinha horror daquilo. Uma vez eu fiquei no balcão, chegou um cara, e pior que a etiqueta não cabia no documento. Você tinha que botar um papel pra Você fora. bota a folha A4 pra poder complementar. É exatamente isso aí. Tá? Isso eu tô falando do old school. Como é que é hoje o documento? Você que tá vendo. Particularmente, eu acho que facilitou muito a era digital, né? Eu vou dar um passo atrás pra gente fazer um comparativo de como era. Por favor. Como é, porque ainda tem gente que tem carro... Todos os carros ali até janeiro de 2021, se eu não me engano, o documento de transferência de propriedade era o CRV, o verdinho, né? Isso, o verdinho. É o famoso verdinho. De compra e venda. Isso. Por que chamava DUT, você sabe? Documento de... O único de transferência. Documento único de transferência, exatamente. Olha quanta coisa você aprende aqui. Eu não sabia disso. Que era aquele documento, todo mundo comprava o carro, e tinha um cuidado, colocava numa gaveta específica e ficava com medo de perder, dava tremedeira na hora de preencher no cartório. Basicamente, a gente tinha o verdinho. Isso aí, dá um medo do cacete. Não, e quando chegava no cartório e pedia pra gente, funcionário, preencher. Preenche você aí. Não, pode sim, eu não posso. Nada. Era uma briga. Exatamente. Assim, o momento do cartório ali, o momento do reconhecimento de firma do verdinho, que eu vou traduzir ele para o digital, ele é um momento assim, meio engraçado, né? Porque de uma parte, você tem uma pessoa que está comprando algo e normalmente está fazendo o pagamento de um valor que ela não está habituada a fazer. Claro, é um carro, um bem muito maior. E você tem a pessoa, e você fica num jogo assim, você vai pagar, eu te entrego assinado. Enquanto você não pagou, não é mais ou menos isso que vocês evidenciam? Exatamente isso. É um clima meio tenso e hoje reconhecer a firma. Aí eu entrego depois primeiro que está reconhecido ou você me paga primeiro? Então, o processo digital, eu acho que ele veio facilitar muito. Qual é o problema? Foi uma coisa que foi implementada recente, né? Vamos falar em janeiro, então... Caraca, ela muito novo. Ela tá aí se aprimorando. Basicamente, quem vendia quem fazia a modalidade no verdinho. Basicamente, você reconhecia a firma do comprador e reconhecia a firma do vendedor. Se estava vendendo de pessoa jurídica para física, você só tinha que se certificar de quem de fato está autorizando, pode assinar pela empresa. Então existia muito problema de pessoas comprando de pessoa jurídica e por falta de informação, a maioria das pessoas que compra da pessoa jurídica não pede contrato social, não pede ali para saber quem está assinando. Então, muitas fraudes aconteciam e poderiam continuar acontecendo no momento digital. Agora, no momento, o DUT foi substituído pelo ATPVE, Autorização de Transferência de Propriedade Veicular Eletrônica. Tá? Se você é pessoa física, você consegue fazer a venda do teu carro totalmente pelo aplicativo. Se for de física para física e você não depende do cartório mais. Opa! Sério? Mais ou menos. Na teoria, sim. Por exemplo, no Rio de Janeiro, sim. Você vai entrar lá no teu aplicativo, o que ele vai te pedir? No Gov ou do Detran? No aplicativo Carteira Digital. O Carteira Digital, tá? Você tem a carteira de motorista. Você tem um aplicativo Mas Carteira tem que ter Digital. o Gov também. Tem que ter o Tem Gov. que ter um certificado digital do Gov. Exatamente. Mas eu vou entrar com o Gov, mas entender como é que é o passo a passo ali daquele momento do pagamento no cartório, né? Pra gente entender. Eu tomo lá da cá. A gente foi aqui, eu negociei teu carro, a gente chegou à questão de valores e você me diz o seguinte, pô, Igor, eu vou emitir o compra e venda aqui pra você, mas você tem que me pagar, né? E aí eu falo, poxa, eu vou te pagar, mas como é que eu vou te pagar antes de você me emitir o compra e venda? Então, basicamente, na primeira etapa, né, do ATPVE, você vai informar meu CPF, vai selecionar o carro que você está vendendo e adicionou uma coisa que eu achei interessante. Você que é vendedor,
você coloca a quilometragem do carro. Legal. É um novo dispositivo, né? Porque quem está acostumado a lidar com compra e venda de carros, que um dos Antigamente maiores golpes... Tinha aquele negócio de dar um tombo no velocímetro, né? É um problemaço, é É crime. mesmo? O cara dá um tombo, o carro tá com 300 mil, o cara desce pra 30, só baixar um zero ali. Então, de certa forma, você consegue criar um marcador ali para poder você se proteger, né? Você vai estar contribuindo. Você que está vendendo o teu carro, informando a quilometragem certa, vai criar um registro que, a partir daquela data, ele já tinha quilometragem. E a declaração, o cara responde civil criminalmente por ela. Exatamente. Quando você faz, você informa o CPF, o valor da transação e tudo mais, eu que sou o comprador, sou notificado que o Cristiano me indicou como comprador daquele carro. Se eu aceito ou não. Porque você pode também estar mal intencionado falando que eu estou fazendo um negócio contigo. Então, no ATPVE, ele só é gerado a partir do momento que o comprador dá o aceite. Aceita. O comprador aceita e assina digitalmente através do GovBR. Entendi. Tá? Depois eu dou um passo atrás, que isso era para ser um pouco mais fácil e tranquilo, mas gera um atrito exatamente nessa hora. Mas supondo que deu tudo certo, eu vou lá, autentico, assino como GovBR. Volta para você. Volta pro cartório. Volta para mim. Volta para você, que é o vendedor. Que aí você diz, olha, Igor, eu já fiz o que você me pediu, fiz o compra e venda, pode me pagar, você me pagando agora, eu assino daqui. Eu te paguei. Você vai e assina, pronto. No teu aplicativo do Carteira Digital, vai subir o documento de compra e venda. No campo de assinatura, vai ficar em branco, que deixa todo mundo desconfiado. Não tem mais assinatura. E no campo de observação lá embaixo tem o GovBR. Sim. E aí tem aquele quadrado branco, tá? Verdade. E aí existem aí algumas pessoas falando que ficou mais fácil de fraudar. Eu, particularmente, não concordo. Porque... você não faz a validação, né, lá no posto do Detran a partir da impressão, porque é uma folha 4 que você imprime na tua impressora. É igual a folha de escritura hoje. Você vai imprimir e vai estar lá no selo do GovBR. Mas lá tem um token para cada assinatura que você consegue validar. Para você saber se aquilo ali não foi um pente, um copia e cola, alguma coisa, você consegue validar lá no site do GovBR. O próprio selo diz onde você que tem que validar. Bem, assinado pelas partes, você vai fazer o tradicional, vai marcar a vistoria no Detran da tua cidade. Tem muita gente que acha que não precisa de mais vistoria, não, isso é lenda. Você tem que marcar a vistoria, pagar o Duda, se você só está comprando sem fazer financiamento, Duda de transferência de propriedade. Se você está comprando financiamento, um Duda com inclusão de gravame, que vai cair na questão do cartório. Mas essa é a venda digital de física para física. Teoricamente, por que eu falo teoricamente? Funcionaria. Aqui no Rio de Janeiro, já cansei de vender e comprar carro tudo com digital e tudo 100%. Tudo 100%. Mas vendi um carro recentemente para o Espírito Santo. Quando chegou no Detran do Espírito Santo, o Detran do Espírito Santo barrou. Mesmo com a assinatura GovBR, ele só aceitou dar sequência na transferência com o reconhecimento de firma. Então, aí voltou, você teve que... Aí imprimiu de novo, né? Reconheceu firma aqui, mandou reconhecido, foi para lá e resolveu. E deixa eu te... Curiosidade, já aconteceu, você falou que o cara, pode mandar, vou te pagar agora. E o cara não pagou? Já passou por uma situação dessa? O cara fez toda a transação online, ninguém está se vendo, o cara na hora de pagar não pagou. Olha, como assim, o nosso papel é mitigar tudo isso. Então não aconteceu. Porque a gente faz contrato, tem uma série de responsabilidades fora o... você tem um contrato de... Tem um contrato de compra e venda paralelo, exatamente, para poder dar segurança na negociação, que quem está mal intencionado já acaba não dando sequência. Entendi. Só o contrato já dá uma inibida. Mas vamos supor, né, que haja uma má fé da segunda parte. Como não foi finalizado, como o vendedor não assinou, ele só vai pedir um cancelamento daquela compra. Daquela documentação. O perigo é mais ao contrário. Pelo que tu está falando, é mais fácil fazer da pessoa pagar e o outro não acabar a transferência do que ele não receber e fazer a transferência. Entendi. E aí, entendeu? Se ele não... Você fez a transferência e ele não assina como vendedor, como você faz? Justiça. Não tem muito o que fazer. Você vai para a justiça, mas você já tem ali um enredo muito a teu favor, né? Você fez todo o processo através da carteira digital e ele vai criando marcos. Então, o vendedor... ele vai ter que justificar o porquê. E se quem fez o pagamento tem ali a... E o Detran tá nesse meio aí, vendo todo esse processo, né? E o carro fica voando, né? Pois o carro vai fica... finalizar, o carro fica naquela ali
e aí é o que o Will falou, tu já tem todas as provas, né, dentro do próprio aplicativo, né? Eu fiz tudo. Aí a gente tem outro benefício. A gente tá falando, né, gente, em hipótese Claro, de a gente tá perguntando de gente mau Mas caráter. eu tô puxando isso porque recentemente eu li uma reportagem, não sei se o fundo é real, como a gente falou outro dia aqui, né? Você pagando o jornalista falar até é verdade, né? Até é verdade. Então, assim, não sei qual é a real fundamentação, mas eu só li, né, que um informe do Detran dizendo que com a transferência totalmente eletrônica agora, né, sem ser o reconhecimento de firma, passando no cartório e tal, a transferência eletrônica tem gerado mais fraude do que quando era no documento físico com o reconhecimento de firma. O que não quer dizer que um dos maiores problemas do cartório é reconhecimento de firma falso em documento do Detran. Tá? Mas é porque eu só li. Não, mas tem um ponto aí que é o seguinte, eu não vou poder opinar sobre a parte de segurança eletrônica. Eu não posso dizer se o sistema do GovBR ele é vulnerável. Eu acredito que não. Pô, a gente tá... E você tem uma falsificação de assinatura. Agora, se existe um aumento de fraude, eu não acho que ele esteja ligado ao processo digital. Sim. Uhum. E sim aos controles de quem audita o processo. Sim. Então, primeiramente, para a gente esclarecer, o reconhecimento de firma no cartório, ele pode ser por semelhança ou por autenticidade. Então, o reconhecimento de firma, a pessoa vai lá, deposita a firma, que firma é a assinatura, e ele pode ser feito. Você leva um documento com a assinatura de uma pessoa, a gente faz por semelhança. É semelhante ao que está no cartão. Aqui, depositado no cartão. A autenticidade ele tem que estar presente e assinar o livro. Ele tem que estar presente, assinar o livro de que naquela data, naquele horário, ele esteve no cartório. E o documento do carro, de venda de carro, era exatamente por autenticidade. Então, o cartório confirmava que aquela pessoa era aquela pessoa. A questão que você está falando da venda é que estavam os dois no cartório, ele assinava, reconhecia a firma. Então, fez a transferência, toma o documento. Que não quer dizer que a gente já não viu fraude, assim, golpes, né? Uhum. Foi nem fraude. É o golpe. E outra fraude que costumava acontecer vinha o Detran, você levava lá, tô falando do físico. Então, você levava o físico, o Detran vinha e falava assim, cartório ofício tal, confirma, porque na etiqueta vinha qual era o cartório. Confirma que essa etiqueta é de vocês. E aí era uma etiqueta, assim, uma falsificação... Grosseira, com um selo que nunca foi nosso. Então, tinha esse problema. Então, assim, problema para venda de carro, fraude, né, na venda de carro, eu tenho alguns anos, assim, de cartório, eu sempre vi acontecer com frequência. Sim. Então, eu acho muito injusto colocar isso na culpa do digital agora. Eu diria que até assim, na lógica, né, não estou afirmando com certeza, é mais fácil você fraudar quando tem um selo. Porque... Sim. É o esquema do Pix, né? Mais fácil tu fraudar uma nota de 100 e eu te pagar do que porque fraudar hoje, um Pix de 100, é verdade. Né? Porque hoje existe acesso a impressoras tecnológicas, você pode, uma gráfica consegue elaborar. Antigamente era selo com picote, aí picotava o Dá selo. para fazer uma série de coisas, mas eu acho que é mais difícil você gerar um token eletrônico de uma senha GovBR, uma vez que essa firma ali, né, do GovBR, ela é chancelada pelo competente. O que eu já vi acontecer é exatamente isso. É a fraude com no físico. O que a gente faz no Edmotors quando é físico? Eu tenho cuidado de ligar pro cartório para saber se aquela firma foi realmente reconhecida lá. E o cartório tem esse acesso, né? Sim. Inclusive, você pode até consultar a firma pela internet agora. Não ver se a firma foi reconhecida pelo e-notoriado, né? Você consegue consultar onde a pessoa tem firma. Pô, será que o cara... Vamos lá. Chegou um selo lá do... Vamos falar um número que não existe. Do cartório 48. Né?
Porque se eu falar um número aqui, vai pensar que eu tô falando do cartório. O cartório 48 reconheceu uma firma. Aí você entrou no sistema lá e falou assim, pô, mas o Zé Borracheiro, ele não tem firma no cartório 48 não, ele só tem firma no cartório 110. Então, hoje... Aí você pega, ligar pro cartório e fala, olha, não tem, o banco de dados não está atualizado. Então, são N possibilidades. Eu Não dá pra ainda, ficar... eu ainda vou trazer mais alguns elementos para defender que o digital ele é muito mais seguro. Não, eu vou defender junto com você, tá? Que eu sou totalmente a favor do digital. Porque vamos fazer uma analogia aqui. Quando você tinha o verdinho, né? Cara, não importa se teu carro tá penhorado, se ele tá cheio de problema, se ele é de inventário, não importa o que tiver acontecendo com ele. Se não tiver assinatura. Você tem o documento ali para você autenticar e passar para um leigo que não tem a informação. Sim. Na era digital, você não consegue emitir o documento se você tiver algum impedimento. Você não consegue avançar. E tu não consegue ter o esquema do cartório. Com e falar, Gov, porra, com... autentica pra mim aí, esse cara aí, eu perdi, o recibo tá aqui, eu não consigo mais encontrar ele, porque a gente sabe que em todo negócio tem aquele 1% Sim, que... é o porcento de dar errado. E essa questão da firma existe no site do TJ, RJ pelo menos, né? Que você entra lá, você coloca, acho que o link chama consulta de firmas mesmo. Firma, TJ, você RJ, pelo nome da firmas. pessoa, você consegue ver em quais cartórios ela tem firma. Então, se você receber um documento verdinho, você pode ir ali, tá reconhecido pelo cartório 50. Aí você vai lá, consulta lá, realmente a pessoa tem firma no cartório 50. E você ainda tem o selo, que você pode fazer a consulta do selo também no site do TJ, que é informação que as pessoas precisam ter. Então, hoje, com esse sistema informatizado, a gente tem muito mais informação, muito mais segurança para ter. Você consegue consultar o número do selo para saber se realmente aquele número de selo está vinculado àquele cartório. Sim. Então, você já tem uma dupla segurança. A terceira seria ligar lá e realmente perguntar. E aí você evita, né, um adquirente de boa-fé, você evita futuros problemas. Essas fraudes, principalmente nessa parte eletrônica, vem muito também dessa transição que a gente está passando, né? É muito nova essa tecnologia. Sim. Eu acredito que a galera da geração Z, por exemplo, já vai ser... Essa fraude vai cair muito, porque o cara tá mais ligado. É o esquema que tu vê, né? É o cara que liga pra velhinha de dentro do presídio e o outro fazendo voz de mulher pra pegar um Pix. Pô, a galera da geração Z não vai cair mais nessa. Coincidência ou não? E aproveitar só pra gente fechar esse tema e falar do modelo misto, né, que é quando você não faz... Misto que eu digo é você tem que fazer a emissão da TPV e você tem que reconhecer a firma em cartório obrigatoriamente. Aconteceu recentemente. Vamos lá. Para você aí eu não sabia. Para mim ou era um ou era o outro. Não sabia que dá para fazer uma coisa híbrida, igual o ato eletrônico com físico. Na verdade, cara, que meu telefone bugou aqui, eu não tô com a tela aqui para mostrar. Mas vamos entender o seguinte. Porque pode chegar no momento ali de você fazer a venda digital e as partes não conseguirem assinar. Deu um problema. Porque é o seguinte, quando você entra lá no GovBR, o GovBR é o teu portal do governo para você fazer diversos movimentos. Ele não é um portal de assinatura, né? Então, ele tem vários níveis de hierarquia lá de você como usuário. Você pode ser usuário bronze, prata e ouro. É verdade. Para você assinar uma transferência de bem como carro, não vou falar de imóvel e tudo mais, mas como carro você tem que ser pelo menos ouro. Sim. Tá? E aí vai depender da forma que você vai fazer o login. Qual é o que acaba acontecendo? Não é regra, mas as pessoas mais idosas, elas não estão acostumadas a usar o modelo. Usar o documento digital. Então você vai lá, tá vendendo teu carro, você não se preparou para isso, aí chega lá, você não tem alçada para assinar. Lá ele já te apresenta um próximo passo para você aumentar a alçada. Só que aumenta as desconfianças da pessoa. Porque a primeira coisa é uma validação ali pelo título de eleitor. Ninguém tem um título de eleitor na mão, nem o digital. Aí você não consegue. Muita informação tem que colocar lá, né? E a outra forma de você aumentar a tua autoridade no aplicativo é você vincular o teu login no banco. Aí você junta duas coisas que um idoso... Cara, nenhum nem outro. Como é que eu vou colocar senha no webbanking aqui? Então,
se você é uma pessoa mais desconfiada, idosa, você consegue fazer o misto. Quando você chega lá e você iniciou a venda, você vai basicamente preencher o nome do comprador, odômetro, não quero seguir com assinatura digital, exportar ATPVE. Vai vir uma folha em branco designando quem é comprador, quem é vendedor, você vai lá no cartório, reconhece as firmas. Você acaba perdendo tempo porque você tem que fazer o movimento físico, né? O documento tem que ir presencialmente até o cartório, a pessoa... E nesse documento tem que ser o reconhecimento por autenticidade, certo? Por autenticidade. Para cobrir ali, para fechar, se você estiver fazendo a venda de uma pessoa jurídica, se é um bem de uma pessoa jurídica, já é diferente. Você não consegue fazer pelo modo digital. Você vai fazer a ATPV, né? Que é um documento digital, mas você não consegue fazer pelo aplicativo. Por quê? Porque tem que apresentar outros documentos? Porque é uma norma do Detran, mas cada Detran de cada cidade tem uma coisa, então eu tô falando pela experiência do Rio. no Rio, tá? Do Rio. Eu tenho amigos de outros estados que o portal do Detran é super amigável, inclusive tem uma área de login do próprio despachante que ele consegue gerar ali sem ficar carregando muito documento de um lado para o outro. Mas aqui no Rio você precisa agendar uma intenção de venda no posto do Detran, designar as partes, mostrar quem está vendendo, que tem poder de vender, e se for bens acima de R$100 mil, você tem que apresentar uma CND, uma certidão negativa de débito, senão o Detran te trava, ele não deixa você e hoje vender aquele bem. A coisa mais fácil é um carro acima de R$100 mil, porque não sei nem se tem carro abaixo. É em nome de pessoas jurídicas. Difícil é ter a CND. Exatamente. Então, atenção, tá? Isso. Comprar carro de pessoa jurídica é diferente de comprar o carro físico. Se você estiver comprando... Quer dizer, você também tem risco de comprar da pessoa física se ela estiver envolvida com algum tipo de dívida. Mas na pessoa jurídica, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque a probabilidade de ter um problema aí de algum débito... O famoso arrolamento, né? Cara, é grande. E as pessoas... O brasileiro, ele é muito desconfiado. Muito. Por isso que a gente acho que criou tanta camada de segurança, cartório, por isso tem cartório. Por isso tem cartório, pô. Aí você me pergunta. Cartório... Mas, ao mesmo tempo, o brasileiro faz amizade muito fácil. Pois é. Que aí é onde o 7 se aproveita. Cara, falar em 7... Só pra fechar isso aí, Cristiano, que aí... Todo 7 é o mais gente boa. Eu tô falando pra caramba, né? O podcast não é meu não, mas não, cara, mas olha só. Você tava preocupado, ele tava ali fora com um papelzinho, eu gosto de falar bastidor. E aqui, escrevendo, então... Pô, o cara tá dando uma aula de Detran aqui, cara. E isso que é legal. Assim, o nosso propósito é esse. Eu posso ter o foco, igual a cebola, né, cara? Cebola não tem uma camada só. Posso ter meu foco é o cartório, tá aqui. Cara, só que em volta do cartório tem tanta coisa, cara. Né? Vocês ficaram sacaneando que eu trouxe o cara aqui, depois que ele veio aqui, eu ficou meio mais bonito. Mas se o cara, né? Não tô falando o borracheiro que vai ficar lá, até o borracheiro pode ficar arrumadinho. O cara, por que o cara do cartório tem que andar mal vestido? Por que o cara tá aqui do seu pódio tem que estar mal vestido? Então, assim, ele pode se vestir melhor, pode aprender sobre carro. A Natália esteve aqui falando de gatilhos de venda, de persuasão, de marketing para cartório. O Júnior veio falando de construção. O Júnior veio falar de construção. A Raíssa veio falar de português aqui segunda-feira com a gente. Cara, por que não? Por que lá no piloto automático você não pode chamar um cara que fala de... Cartório. Turbina de avião? Que chama de cartório. Ia dar dica aqui pra chamar o podcast é piloto automático, mas vem um cara falar de turbina de avião. E quantos testes em carros com turbina de avião? Você tá entendendo, cara? O podcast depende Tudo passa pelo cartório. Tudo passa pelo cartório. Agora, depende do que você fala de um monte de coisa. Não, eu acho que também vai pelo propósito. O nosso foco começou com o cartório, mas o nosso propósito é divulgar informação para todo mundo. E o que você tá me falando aí, cara, são coisas que mudaram, coisas que eu, dentro do cartório, sempre fiz questão de ignorar, porque eu não gosto de nem de pegar no papel. Isso que você tá falando. Pô, preenche o DUT aí pra mim. Tá maluco? Não preencho nem o meu? Entendeu? Eu levo no cartório pra preencher. Eu não preencho o meu, a pessoa preenche pra mim. Não, preenche você. Porque se você errar, você vai lá, paga outro Duda e combina com o cara, aí não saiu o verdinho, porque agora não sai na hora agora, de novo, você errar, sai na hora, tu espera. O verdinho levava uma semana pra sair de volta. Não, agora como é uma agora não 4, não tem como, né? Só se você não guardar o PDF... Aí.
Porque você pode exportar o PDF lá na carteira digital e jogar ele no lixo depois que você imprimiu. Se você quiser Acabou. imprimir ele de novo, Ah, ele não sai. ele não sai. Mas ele tá agarrado no documento, né? Na própria carteira digital, o processo já tá agarrado no carro. Mas se Quando você você fizer, faz ele. você pode fazer esse processo que a gente tá falando. Se você fizer pela carteira digital, Aham. perfeito, Sim. tá? Você vai ter ele lá. Sempre que você quiser, Sim. você vai clicar ele e vai exportar Tá. ele novamente. Quer dizer, depois que você finalizar a transferência, Sim. ele some, tá? Ah, é tá. isso. Mas, imagina que você é uma pessoa idosa. Você vai fazer esse compra e venda no posto do Detran. Sim. Você vai agendar lá, Entendi. para ir no Detran, vai levar as documentações, aí a pessoa vai imprimir o Sim. ATPVE, Que é o documento. Que é o documento. que é o né? documento de compra e venda, figurando ali dos dois lados. Só que imagina o seguinte, você foi e assinou errado. Se você foi no Detran, você vai ter que marcar de novo, cadastrar. Agora vocês estão falando disso e já que eu tô no meio de um monte de expert aqui, do é, cartório e o braço do Detran, eu queria Braço do Detran, não fala isso não. O braço do Calma Detran. aí. Eu queria entender o seguinte, antigamente tu tinha aquele esquema, sempre teve um esqueminha, né? Pô, comprei o carro seu e você assinou o recibo em branco e de repente tu sumiu, nunca mais eu te vi, não tenho mais teu telefone. Aí o cara sempre tinha aquele despachante que ele pegava aquele documentozinho, tinha um esquema no cartório, tinha um esquema no Detran, ia lá, passava pro teu nome e ia. Deixava em branco. E hoje, se eu tiver um documento desse Então, antigo, olha assinado, só, já como que eu vou começa fazer? do seguinte. Eu desconheço esse negócio de esquema. Nunca fiz esquema. Não, tudo, mas tem uma coisa falando, tem aquele Sim, 1% vagabundo, tem. né? Não, Todo lugar porque- tem, né? O que eu tô te falando. Muito- Carro, então- carro sempre deu muito problema pra cartório sim. por causa disso aí que você tá falando. Aham. É verdade. Vamos lá, o que para trazer clareza ali pro que você falou, ver se eu entendi bem. O que você tá se referindo é o DUT antigo verdinho, Eu tenho o que o DUT cartório antigo. só pode. Não, eu tenho o DUT antigo assinado em branco. Eu sei, eu entendi o que você falou, E rapaz. não, A gente tem, tem não sei dificuldade de mais se quem é a entender. pessoa. Não, presta atenção. Exatamente. No cartório, via de regra, eles vão me corrigir se eu estiver errado. O cartório não pode reconhecer firma de um DUT não preenchido. É isso aí. Exatamente. Ok, Zero. Sem Tudo estar bem. preenchido Calma, e sem eu tô fazendo que eu data. entendi a tua pergunta. Mas aí zero. Não eu preencho- pode. Eu posso preencher. De qualquer Ok, maneira, pode- tá pode- coisa lá, eu posso preencher, chegar Sim. com ele preenchido. Preencheu. Não é isso? Sim. Eu Sim. quero O saber que o digitar pessoal- agora, como que faz hoje em dia com isso? Não, isso não faz, mas hoje em Perdeu dia. o carro? Nunca mais transfere? Essa que é a minha dúvida. Não, Não, não vamos com existe calma. mais. Se você comprou o carro, você vai preencher e Ele vai só, transferir ele pro seu só nome. hoje. Tá, mas tem parte gente do- que não fez isso. Não, aí isso parte não do existe. princípio, não existe. Porque não, Não tem existe como. DUT se não tem negócio. É isso aí. Existe. Um DUTzinho. Vou te dar um exemplo. Eu comprei o carro dele, certo? E ele assinou em branco pra mim. Não Acontece de existe. assinar- Não assinar existe. Antigamente Isso, assinar o DUT em Mas branco? não, Mas tu tá então, me perguntando de existia, agora e tá usando existia antigamente. na prática, Presta mas atenção. nunca existiu isso na lei. Olha Por só. direito, Na lei. nunca existiu essa possibilidade. Entendi. Então presta atenção, que eu já tinha entendido a tua pergunta. Porque tem um monte de gente que vai ver isso aí que tá com esse Ih, problema. tive esse negócio. É, o pior cara que fala, é pô, eu tô com verdade. esse DUT aqui, Isso não eu. consigo transferir. Não, é que eu porque sei onde tá essa inclusive as pessoa. pessoas anunciam o carro assim, isso como um benefício. quê? DUT em branco. Pois É é. mesmo? Então eu vou te falar uma coisa que pouca gente sabe. Você pode fazer uso capião do carro. Boa. Agora eu uso campeão. Mas deixa eu ir um ponto antes pra não ficar voando Tá. o que ele Boa. falou. É. Você mencionou, muito boa essa pergunta. Obrigado. Repita. De novo. O DUT verdinho, como é que ele é? Informações do carro na frente. Isso aí. No verso. Um monte de Valor, linha. nome Isso. do comprador, RG, CPF, assinatura do comprador e vendedor. Certo? Um cartório sério não pode Não. reconhecer aquele documento se Não. ele não tiver um comprador designado. Não Muito pode. bem colocado. Muito bom. É isso aí. Para não ficar... Então, o que muitos mal intencionados faziam? Preenchiam o DUT com caneta apagável, ia lá, reconhecia, depois apagava. Que isso? Essa eu não conhecia. Cara, eu nem sabia que existia. Sério isso? Tem caneta de apagar. Então, Sim. as pessoas faziam isso e ficava, né? Muitas vezes as pessoas, para fugir de tributa, e ficava aquela batata quente. Ninguém bota no nome do outro, só que o dono originário do bem tá exposto, tá com problema. Recebendo multa. Recebendo assim, multa... Não, isso é crime. Então, beleza. Aí por que eu falo que o digital foi um avanço? O documento digital ele diz o seguinte, olha, o único documento que você sai da concessionária hoje
é o documento, é o CRLV, que é o de porte obrigatório para provar que aquele carro é legalizado no ano corrente. CRLV vai te dar a propriedade do carro, você tem a carteira digital. Quero vender o carro. O Detran te fala, beleza, para quem? Não, eu quero vender o carro, me dá o papel aí, depois eu te conto. Não. Eu só gero um documento se você me contar quem está comprando. Então não existe mais multa em branco. Aí, quando eu afirmo que o digital trouxe muito mais segurança no documento do carro, na lavratura de uma escritura, de uma procuração... Cara, tem assunto aqui para 3 horas. Mas deixa eu 20 horas. Tá, mas aí eu vou falar mais uma variável disso e eu te recomendo de novo tomar atenção. Tem muitos lojistas sérios, revendedores de carro sério, mas tem alguns aí que são muito problemáticos. Eu vejo o seguinte, hoje o formato de venda da Weed Motors é corretagem de veículos, eu sou um intermediador. Eu não vendo carros que são meu bem de estoque. E é uma coisa que eu vejo que quando o consumidor já está ele já tá desconfiado, ele já te liga fazendo a seguinte pergunta. Esse carro é de vocês próprios ou é de terceiros? Porque ele já está com receio de você estar vendendo um bem que você é teu, que você não tem controle sobre ele, ou seja, aplicando um golpe. Tá? Se você comprar um carro que é intermediado pela loja, eu recomendo que você não faça o pagamento até o documento estar emitido, o documento de compra e venda. Porque muita gente passa a ter dor de cabeça, porque viu determinada loja no Instagram, tem muitos seguidores, confiança, e paga o carro na confiança. E já paga sem a TV, né? A gente paga vendo foto, não é isso? Eu conheço. Eu te conto uma história depois. Mas não vamos nem tão longe. Eu vendo carros para outros estados com total segurança. Mas eu tô falando assim, do negócio mais básico, tá? Do dia a dia, o que mais acontece. Você foi comprar o carro na loja e a loja te diz o seguinte. Olha, pode pagar o carro, você pode vir pegar o carro, não tem problema. Mas eu só consigo te entregar o documento daqui a 15 dias. Peraí. Isso acontece pra caramba. E a pessoa paga? Muito. Acontece, geralmente porque tá intermediando também, o cara tem a desculpa perfeita, né? Porque vamos entender, para você que tá fazendo um negócio com o intermediador ele tem um papel fundamental. Ele não ganha uma comissão ali simplesmente por anunciar o veículo. Ele é a pessoa que vai garantir a segurança e a intermediação entre o negócio, entre parte A e parte B. Mas para configurar a compra e a venda de um carro, tem que ter um documento de compra e venda. Entendi. Agora, se você acredita na palavra do vendedor e naquela empresa, você está totalmente por tua conta e risco. E geralmente o veículo é um produto que mexe muito com a emoção, ainda mais do homem. Sim. Que, o cara tá vendo aquele carro ali, de repente era o carro do sonho, uma oportunidade, meu irmão. Eu falei, não, você tá fora do comum. E aí a mulher fica. Mas, olha isso direito. Não! Porque 100%. você coloca algo muito sensível. Você perde totalmente o controle daquilo. Você fica. Vamos entender que não é a pessoa mal intencionada, tá? Sim. No primeiro caso. Vamos partir do princípio que é só uma empresa enrolada. Que é a parte documental da empresa. Você tá refém da pessoa de ficar ligando. Aí o documento de compra e venda do carro. Não, vai sair, o fulano tá viajando. Então, assim, se você quiser ser conservador, não se colocar em risco... E sabe o que acontece nisso? Vamos lá, eu vou repetir de novo a mesma história. Você tem um carro, ou você não. Vamos botar o Garrafinha aqui. O Garrafinha tem um carro, vai vender pro Garrafinha 2. Aí, o Garrafinha 2 fala assim, eu te compro. Vou te pagar aí, mas depois eu transfiro pro meu nome, porque eu só tenho o dinheiro do carro. Ótima pergunta. E aí minha mulher já tá me enchendo o saco, e não sei o quê. Só que o Garrafinha 1 pegou o dinheiro, sofreu um infarto, morreu. E o carro, que tava no nome dele, foi para onde? Dentro do inventário da família aqui. Só que aqui dentro tem um cara que, não, esse carro aqui eu gostava do meu pai, não vou vender não. E o cara que já pagou o carro? Aí começa, aí é o nesse caso que você descreveu, tá assinado? Não, ele... Bom, aí eu não sei. Tá assinado em branco. Foi com o documento dele lá, que ele quer vamos botar o documento. Nesse porque caso hoje aí, o tenho esse documento. Eu tenho esse documento. Não, olha só, vamos lá. Eu tenho um carro assinado Esse em branco. pedaço vai pro corte. Não, pode botar. Aparece alguém aí pra resolver meu problema. Não, calma aí. Então, assim, você às vezes pagou pelo um carro, não transferiu pro seu nome, ele tendo assinado ou não sei, até por ignorância, e o cara morre. Vamos dizer que está assinado, dá pra resolver? Volta pra mim aí. Vamos lá. Tá. O
vamos matar a garrafinha, porque, né? Melhor matar a garrafa. O dono da garrafa morreu, mas ele fez... Não, o dono da garrafa não, que sou eu. Você não vai me matar, não. O garrafa morreu. O garrafa Seu 1... garrafa 1. O seu garrafa 1 vendeu pro seu garrafinha. Aí seu garrafinha pagou e falou assim, cara, eu não vou passar pro meu nome agora não, porque eu não tenho dinheiro pra pagar imposto, não sei o quê, mas já me dá logo o carro e depois você passa. Só que as pessoas... Isso as pessoas faziam. Então ele deixou a emissão pro documento pra depois. Pra depois. Negócio entre camaradas. Negócio entre amigão. É de boa fé. Eu sempre falo, quando você tá vendendo um imóvel pro outro, pô, o cara é irmão, ele não vai te dar volta. Eu acredito muito na palavra das pessoas. Só que é o seguinte, as pessoas morrem. E morrem de repente. Ninguém tá escrito aqui por dentro a hora que vai morrer. O cara morre. Bom, ele já pagou 200 mil no carro. Vamos botar um carro de 200 mil, que é fácil hoje? Mole. Qualquer Rondinha aí é 200 mil hoje. Eu tenho Honda. Tá fazendo propaganda? É. Aí, só que a viúva não tá nem sabendo que ele vendeu o carro. E a mulher, o carro era dela. Contrariada. E o carro era dela também. E agora? Meu irmão, olha o problema. Ele pagou o carro, tá com o carro. É, problema, ele tá com problema. Ele morreu, né? Porque ele ia passar e ela não tá nem sabendo que foi vendido. Aí ela vai lá, ele tá com o carro? Foi lá na delegacia e falou assim, meu carro foi roubado. Pra esse aqui explicar que focinho de porco não é tomada, e você fala assim, Cristiano, isso é novela? Não, você tem um problema acontece aí. Direto. Você, só pra não ficar dúvida no que eu te respondi em relação ao documento em branco, o máximo em branco que pode ficar hoje é sem assinatura reconhecida, mas você tem configurado quem fez o negócio. A partir do momento que você gerou um ATPV... Você já tem um dono e pode ser que não esteja assinado, mas já tem um negócio configurado e registrado no Detran. Não, tem um destino digital. cara. A vantagem digital. Porque esse negócio de recibo em branco era uma coisa muito comum. Tô te falando isso. Até pode ser um exemplo do recibo em branco. E tem uma outra agonia, né? Vamos lá, vamos falar das pessoas assim, certinhas, que não gostam de ter dor de cabeça e dormir com a cabeça no travesseiro. Cara, é quando o cara vende o carro. Se tem uma preocupação comigo, é isso aí. Sabe por que eu compro carro zero? É porque eu sei que a Honda vai fazer... Porque você ainda não foi atendido pelo Luiz de Motos. É isso aí. É isso aí. Porque o que é o ponto do cara conservador e certinho? Isso me preocupa, ele fez cara. tudo, tá? Ele vendeu o carro, ele fez com contrato, ele analisou quem estava comprando o carro dele. Mas essa pessoa, coitada, muitas vezes não consegue dormir até saber que o carro saiu do nome dela. Eu sou esse cara aí. Eu fico desesperado. Aí tem dois pontos interessantes. A partir do momento que o documento é digital e que você fechou lá as assinaturas, sejam elas pelo GovBR ou pelo reconhecimento de firma, aquilo é o documento que, beleza, olha, a partir do dia tal o carro não é mais meu, eu entreguei o carro. Não importa o que a pessoa fizer com o carro, vai ser responsabilidade dela. E o que facilita, né? Já tem um dispositivo lá no Detran informando que aquele carro é de um novo proprietário. Ele ainda não foi registrado no nome do proprietário porque o novo proprietário ainda não perdeu um dudinha pro Detran. Sim. Mas o Detran já sabe quem é o dono. Então, se você cair numa lei seca, você vendeu o carro. Sim. Assinou, reconheceu firma. A pessoa tá com o teu carro, caiu na lei seca, já vai pro teu nome que é o comprador. Independente do carro não estar transferido. Atropelou alguém, fugiu. Então, já tá vinculado. Então, nesse caso aqui, o garrafinha tava até mais garantido, se for o eletrônico. Se for o verdinho... O verdinho, o verdinho você consegue, através do cartório e plataformas digitais, fazer o que se chama de comunicação de venda. Sim. Inclusive, eu tenho até uma certidão aqui que comprova uma comunicação de venda. Eu não sabia. Eu tô falando assim, quando a gente fala de cartório para as pessoas, e eu digo que, que as pessoas não sabem, eu tô te falando que eu, trabalhando dentro do cartório, eu não sabia que o cartório emitia uma certidão falando sobre uma comunicação de venda. Eu juro pra você, eu não sabia. E tem cartórios que fazem e cartórios que não fazem. Não é tudo cartório. Aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, pô, será que você quebra um galho pra mim? Faz a comunicação de venda do cartório. É muito interessante porque isso é sistêmico, tá? Então, pra quem tem o verdinho, recomendo. Vai no cartório que você consegue reconhecer a tua firma e já fazer a comunicação de venda. Só que você só consegue fazer uma comunicação de venda a partir do momento que você tem as duas firmas reconhecidas. Então, nesse caso específico, eu sou ultra conservador, não quero ter problema. Então, certifique no dia que você vai assinar, que aquela pessoa que está comprando vai assinar e que você vai fazer a comunicação de venda. Na era digital, a comunicação de venda já ocorre no momento... Já é automático. Já é automático. Essa era uma pergunta que eu iria lhe fazer. Tá.
Se era automático ou não. Porque, por exemplo, se eu pegar no Detran do Rio de Janeiro, tá? Ele tem uma consulta pública. Você não precisa ter renavando o carro, não precisa ter nada. Só você simplesmente com a placa do carro. Tá? Ah, beleza. Outra coisa que eu não sabia. Você tá vendendo o teu carro, tá? Teu carro já tá vendido para uma outra pessoa. Você consegue colocar a placa, ele vai aparecer o documento do teu carro com todas as informações ocultadas, só com o teu primeiro nome, e ele vai te dar um campo de observação com tudo que tem a ser considerado desse teu carro. Por exemplo, vai aparecer lá, esse carro tem intenção de comunicação de venda ativa. Sim. Esse carro tem gravame. Já foi. Esse carro. Entendi. Se houve alguma... Assim, se houve um acidente sinistro, aparece lá também? Não. Não. Não aparece? De leilão? No campo observação, nessa pesquisa pública, não. Entendi. Não, observação não, mas aparece. Então, é o que eu falo. Média assim, monta. Detran, não. Tudo é registrado na base do veículo, mas a grande questão é onde você vai consultar. Tá? Não é que se você é um veículo de leilão, obrigatoriamente ele fica registrado na BIM, que é a base. Uhum. Mas não necessariamente você vai conseguir acessar essa informação pelo Detran. Muita gente vai lá tem um campo, cara, que engana, assim, traz uma informação errada. Se for no Detran do Rio, tá, galera? Tô falando sobre o Detran do Rio. Que o seu pod, pra você que quer gravar um programa, olha aí, depois você aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Titã América, que eu aprendi a falar com a inteligência artificial. É Titã América, não Citá América. Aqui, ó, número 700 aqui, não é isso? Número 700, bloco 6 na Barra da terceiro Tijuca. andar. Então, assim, é no Rio de Janeiro. Tudo que a gente tá falando aqui é do Rio. Ah, o cara do cartório, eu moro aqui lá no Chuí. Não foi nada disso, não. É Rio de Janeiro. Exatamente. Então, você vai lá no site do Detran e você vai consultar o nada consta do carro. O que eu imagino que o leigo pensa quando ele está consultando o nada consta? Que ele está tirando um raio-x do carro, né? Sim. Se tiver alguma coisa... Não é isso. O nada consta do Detran é só para dizer se aquele carro tem multa. Não vai ser ali se você vai saber que o carro está com taxa de licenciamento atrasado. Não vai ser ali que você vai saber se o carro está com processo administrativo. Fazendo um comparativo, então, essa consulta do Detran é igual à certidão da matrícula do imóvel. Você vai saber todo o histórico do imóvel, mas você não sabe se o imóvel deve IPTU, se ele tem uma execução fiscal. Então, você vai em outro lugar buscar essa informação, assim como para o imóvel. Porque você procura... Ele não te fala no Detran claramente, nada consta de multas, ele fala nada consta. Uhum. Mas se você for na consulta do carro para saber... Entendi, perfeito. E aí a gente que está mais habituado, aí tem uma consulta do Detran que é para veículo apreendido. Que na busca do veículo apreendido, ela já vem um pente fino. Se o carro tem GRT, se ele tem... Então, você não está com o carro apreendido, mas você procura em carro apreendido, porque é lá que ele vai te dar o sumário de informações. Isso que ele estava preocupado. Se tinha falar alguma coisa. Se ele tivesse despreocupado, ele tinha conversado até 8 horas da noite. Ele está preocupado desde ontem. Não é possível, bicho. E eu comprei um carro de inventário. Um dos primeiros carros que eu comprei para estoque foi de inventário. Para o Idmoto. Para o Idmoto. Você também você tem carro, carro estocado, você tem uma prateleira lá com carro próprio. Ah, tá. Exatamente. Cara, e aí, assim, o que eu digo no cartório é tudo muito mais fácil. Tá. O jabá. No cartório... Olha só, depois de tanta propaganda que o Cristiano fez... Pode falar de novo. Eu sou um bom... com isso tudo do podcast, eu descobri que eu sou um excelente garoto propaganda. Eu comprei 2 carros de inventário, né? Aquela Mercedes que eu fui apaixonado. Do consulado? Exatamente. Foram de inventário. Se você comprar um carro de inventário em cartório, você leva 15 dias para fazer o processo de transferência junto ao Detran. No processo normal, é 24 horas. Mas se for um processo judicial, você tem que entrar com um processo administrativo dentro do Detran, aqui no Rio. Tem que ir na Presidente Vargas. Meu Deus, tem pavor. Até você chegar lá e bater todas as vezes, descobrir qual é a documentação certa que você tem que levar, a partir dali são 90 dias. Primeiro é achar o andar certo. Não, mas espera aí, você já está falando de depois do inventário concluído, que você pode fazer essa transferência. Exatamente. O inventário no cartório, no extra, você pode comprar, fazer o inventário no cartório e transferir no Detran, tudo em 15 dias. Exatamente. Caraca, 90 dias só porque ele veio... Tá encerrado
de um formal de partilha judicial. Exatamente. É Essa- muito mais burocrático e é importante para quem está comprando, principalmente os carros que estão no verdinho, você saber que você está comprando uma coisa de inventário. Tem muita gente que Cara, começa a compra e não sabe, deixa- né? assim, beleza. Falamos disso tudo. Agora tem mais uma novidade. Já ouvi falar, não conheço, não sei nem como é que faz. O que é um laudo cautelar? Ele vem embasar que esse carro é só em relação à avaria ou é em relação a roubo? Como é que funciona isso? Laudo cautelar? Porque se não tem laudo cautelar hoje, o cara não compra carro. É isso? É uma coisa, ou é obrigatório, não é obrigatório? Como é que funciona isso? Para que laudo serve? cautelar é um nome comercial, né? Não é um nome técnico que dá. Mas, basicamente, o que se entende de laudo cautelar? São empresas privadas que fazem uma auditoria do bem que você está comprando. Só que para você entender o nível de auditoria que está sendo feito, você não pode ser completamente leigo. Para que você deve fazer um laudo cautelar? Onde é que o laudo cautelar vai te salvar? Se você fizer com uma empresa séria. Tá? Se aquele carro já teve envolvido em alguma colisão, do aspecto de exame do carro mesmo, né? Entender Sim. se ele tem longarina variada, se ele já teve retoque de pintura, uma série de coisas. Ele consegue saber ali o histórico. Se aquele carro já teve algum tipo de peça alterada, as peças, né, que são Sim. mais focadas em roubos e furtos, que é Câmbio, câmbio, motor. motor, esse tipo de coisa. O laudo cautelar também vai verificar todo esse contexto e vai fazer toda essa busca aqui que a gente está fazendo de histórico do carro. Ele vai centralizar basicamente, ele vai buscar em todos os órgãos competentes, ele tem que juntar isso, né? O laudo Sim. cautelar faz isso. Ele procura em todos os Detrans, na PRF, porque multa que você busca no Sim, Detran, não aparece da não PRF. aparece a PRF, você tem que É pegar em outro verdade. lugar. Então o laudo cautelar, ele consegue, tá, te dar uma noção se o carro já teve envolvimento em leilão, se aquele carro já foi fruto de roubo e furto, se ele teve alguma colisão, se ele foi média monta, se ele foi pequena monta. Tem até um episódio recente do Piloto Automático que fala isso. Com perita. Tá? Mas, para você comprar um carro, o laudo cautelar é uma ferramenta muito importante, mas não a única. O laudo cautelar é meio que uma verificação, mas ele não tem força jurídica em nada. Ah, tá. É Entendeu? só uma Você não vai usar segurança. aquele laudo contra o Igor me vendeu um carro e aí a empresa fez um laudo que o carro era de um jeito, depois eu descobri que não. Isso não influencia Não vai nada. influenciar em nada. É só uma segurança, é uma ferramenta para você avaliar o histórico. Sim. É uma do carro. ferramenta, mas assim, tem empresas de laudo cautelar que são gigantescas, multinacionais, Sim. e elas têm a pólice seguro. Então, o dispositivo comercial delas, legalmente, não é um laudo, porque não é emitido por um engenheiro, avaliação. porque é uma Ah, tá. avaliação. É só um nome. Mas tá, como a não- empresa usa o nome dela para avaliar, por isso que eu falo que tem empresas de vários portes, Entendi. tem a empresa de laudo cautelar do Zezinho, que pode ser muito sério, mas tem a multinacional alemã, que é uma muito conhecida, que ela tem um seguro ali. Se ela fez um exame ali não procedente no teu carro e você comprou baseado na orientação dela, ela consegue te reembolsar. E minha dúvida de ignorante, quando você contrata essa empresa, ela chega até o teu carro para olhar ele? Você pode levar no posto dessa empresa ou ela vai até o local. Entendi. Aí o cara consegue distinguir. Eu não sei, cara. Veio Vocês também que reforma, você faz muita funilaria lá, né? Sim. Eu vejo seus vídeos, eu me amarro uma parte. Cara, Tem que me matar eu ver uma amostra no meu carro. tem uma ciência, entendeu? Hoje Dá pra saber. Eu sei que tem umas canetinhas que tu já A viu caneta isso? é pra ver massa, né? É Você pra sabe ver como é que a massa, canetinha né? funciona? A canetinha nada mais é um Um imã imãzinho com uma que mola. Uma mola, né? Quanto mais menos resistência tem, né, do imã, porque tem mais massa obstruindo, ele mostra que tem mais massa Você na nem coluna. sabe o que a gente tá falando, né? É uma canetinha que você encosta no carro, se você puxar e ela continuar presa lá, beleza, é lataria, porque tem um imã ali. Se você puxar e ficar caindo, não tem mais lataria, é só massa. E tem o micrômetro hoje, né, que é essa ferramenta digital. Você aproxima da lata e ele mede qual é o espessamento ali entre a camada de verniz e a chapa. Então ele vai conseguir te dizer. Que maneiro. Mas assim, o bom profissional, ele não depende do micrômetro. Ele vai usar essas ferramentas para poder fechar o diagnóstico. Tá? O carro apresenta indícios ali que... Enfim. E tem o pré-compra, né? Vocês não me perguntaram o que é o pré... Porque então, não sei. E ele falou, e ele tava preocupado. É o self-cast. Agora, então o self-cast. Ele mesmo pergunta. Legal. Vocês querem ir no banheiro, pessoal? Vocês querem ir no banheiro? A seguir, cenas do próximo capítulo.
Quer ir no banheiro? Ele tá pode tão fazer. viciado, ele faz tanto podcast. Agora que ele embalou, ele pode fazer os últimos 40 minutos sozinho, o pessoal não vai nem notar que a gente não tá. Eu não vou dar sequência. Ô, Fábio, não corta não, tá? Já Não, mas corta eu aqui no meio e deixa só nele. Ele pode fazer. O podcast sozinho é igual. Self-cast é igual a tipo. Eu keep. Eu keep, É isso aí. porque lá em casa, sabe como é que é o casal notarial lá em casa? Eu keep, sou eu mesmo. Eu monto o cenário, eu chamo o convidado, eu Agora corto. pode direcionar todas as perguntas do eu- tá? Agora, self-cast foi ótimo. Self-cast anda de mão dada com eu keep. Mas olha só, você sabe que é uma ideia legal? Aí, ó, surge uma empresa aí. Você que não tem amigo e que não tem ninguém pra convidar, Não, mas olha só, isso aqui faça venha pro selfcast. isso foi uma inovação do seu pod, Foi uma né? inovação. Quando a gente começou a gravar, a gente já percebeu que ele tinha esse talento. Entendeu? Entendi. E é legal que isso acontece muitas vezes nos primeiros 20 minutos. Agora eu entendi porque que você fica aqui, lá pelo menos ele fala mais, mas fica mais pra trás. Se ele falar mais, fica aqui, ferrou, você tá igual o boneco do posto ali, ó, fica Exatamente. assim, ó. Olha só, vou empreender aqui no seu pod. Vocês podem fazer um estúdio bem menor só para self-cast. Pra pessoas Não, que mas não isso têm... é um produto, porque quando a gente começar a vender o estúdio, mas não tem ninguém pra entrevistar, não tem problema, você pode fazer sozinho, é self-cast. Faz mesmo, é o self-cast. É bom. É bom que você vai saber todas as respostas das perguntas, né? Isso é a coisa mais interessante disso, é que você sabe todas as respostas. Não tem uma pergunta sem resposta no self-cast. Nada, Todas mas têm. vamos lá. Vamos na sua self-pergunta? Volta lá. Mas Porque as pessoas confundem. como é que é pré-venda de carro? Pré-compra. Pré-compra? O leigo, ele ouve falar do laudo cautelar e, pô, fica muito satisfeito Eu- que vai ter eu algo falei, pela vai ter primeira um vez laudo. que vai defender os interesses dele. Sim. O que é o pré-compra? O laudo cautelar vai dizer se o carro é isso, se ele não envolveu colisão, se ele não tem problema judicial, se ele não tem dívida, se ele não tá rolado em inventário. Vai dizer tudo isso. Beleza. Mas ele não vai dizer se esse carro teve toda a manutenção preventiva feita, se a quilometragem dele parece ser compatível com o estado, se o plano de revisão dele foi executado, se aquele carro tem algum problema crônico no histórico que deveria levar atenção. Então, se você está comprando um carro específico, quer mitigar aí possíveis riscos, você pode contratar um pré-compra. Isso que eu ia falar Oferecimento agora. self-cash. Qual Primeiro é a que você diferença? Agora Vocês eu fazem a entendi. pré-compra. A gente faz o pré-compra. Agora eu entendi. É o E self-cast quem com paga autopromoção. esse serviço? É o comprador. É o comprador. O comprador paga, além de pagar Ele sua... que procura esse serviço. Ele né? procura. Falou, ó, Igor, tem um carro aí que eu gostei. Gostei de... Vou comprar aí um Jaguar, né? Comprar um Jaguar daquele... que eu não acho A Jaguar boca bonito. fala que o coração tá Eu cheio. vou comprar um Jaguar. Eu não vejo grandes coisas de Jaguar, não. Acho muito legal. Então muito mais fala legal um a que tu vê Mercedes. grandes coisas. Pô, eu me amarro em Mercedes, cara. Mas tu gosta Parabéns. daquela GL. Eu sou... Não venha comigo com BMW, que eu sou gosto- mercedeiro eu também. gosto da Mercedes, Eu sou cara. mercedeiro. Eu vejo as Mercedes passar assim, fica eu e Henrique. Pai, Tu gosta essa daquela Mercedes- que parece um Jeep de 2 milhões e tal? pô, essa que Tu pra mim é acha? a top. Tem É. uma parada aqui no estacionamento ali onde eu boto o carro G63. pra lavar, uma A creme. G63, é. Uma cremezinha. Até quando ele fez. Mas ela é top demais, essa Mercedes, cara. Nossa, mãe. Quem 2 tem- pau e meio, né? Continuo É. não sabendo se Não, estão essa é falando. maravilhosa. Essa pra mim aí é o carro dos sonhos. Não tem Ram, não tem Ferrari. Essa Mercedes aí. Eu gosto de Mercedes pra caraca e é o carro que eu mais gosto. Assim. Legal. Mas o cara vai comprar o Jaguar lá. Então, ó, Igor, gostei desse Jaguar aqui. Aí eu te contrato. Eu profissionalizei o que aconteceu como hobby, como eu contei inicialmente. Antigamente era, meu amigo, ele, pô, eu tô vendo um carro aqui, cara, pô, gostei pra caramba, o carro é assim, Você assim, chega- Tu mas tem você- como ir lá olhar comigo? Aí você já aproveita a sua oficina, leva ele pra lá, é isso? Faz... E a gente aqui no Rio leva na Widman e no Brasil a gente leva no parceiro do estado. Então, basicamente, hoje o meu foco é mais no Sudeste, mas graças à nossa vida de auto center, né, muitas convenções, a gente tem muitos amigos, então a gente tem olho em outros lugares. Então, eu Aí faço levanta o carro, vê... São dois tipos de consultoria. Essa que você já sabe qual é o carro, já pesquisou, já evoluiu com a negociação, você só quer ter certeza que você está comprando algo de procedência ou mitigar possíveis prejuízos e melhorar a tua negociação. Sim. Talvez você está na negociação ali simplesmente pedindo para baixar preço sem embasamento nenhum. Na consultoria a gente consegue te informar o que você precisa se embasar. Pô, por que você vai negociar? Você pode negociar porque ele pulou uma manutenção que estava preconizada aí que tem um problema crônico, então a gente traz elementos ali para a negociação ficar tá. mais profissional. Pulou de 40. Exatamente, pulou de 40, eu vou ter esse gasto, Correia abate. dentada, nem tem mais correia dentada agora, né? Tem. Tem ainda? Tem? Agora, correia dentada é banhada ao óleo.
Em alguns carros, exatamente. E Ou aí um serviço você errou de no consultoria, que é quando você sabe muito bem o que você espera de um carro, mas que você não tem a mínima noção de que carro é esse, mas você sabe quando você quer gastar. Pô, maneiro, hein, cara? Legal, Bem cara. legal. Então, assim, legal. você já pode... Porque ela só gosta de comprar carro zero. Aí vai falar assim, e o pessoal do cartório besta, só compra carro zero. Gente, não é isso. Vou Não, agora deixa eu só explicar. contar as histórias. Vou explicar. Posso antes que oferecer aqui no episódio? Pode, claro, fica à vontade, cara. Ele Então, tá aqui quem pra é isso. espectador do casal notarial... Você aí, gente, ó, tabelião, tá pensando em comprar, que tabelião adora Land Rover, ô carro miserento, rapaz. pensando em comprar Aquilo um quebra mais que Fiat 147. Eu vou fazer um desconto muito expressivo numa assessoria de compra pra vocês sortearem. Aí, ó. com- Pô, legal, legal. olha aí, ó. Beleza, vamos botar aí, ó, quem assistir, a gente vai ter um sorteio aqui da Weed Motors aqui, que eu acho, assim, cara, bem legal. O que o Igor faz com o carro na pré-venda é o que a gente faz tirando certidão para poder do imóvel. você comprar o imóvel. E eu acho isso muito legal, cara, porque às vezes você quer comprar um carro e fala assim, o carro é velho, o carro é 2020. Não, velho não. De repente ele tem uma história ali, a galera consegue disfarçar a história e o trabalho dele acaba resolvendo o seu problema como o nosso também. Então, porque as pessoas fazem as coisas de orelhada, né? Quem que é o cara que faz a coisa de orelhada? O cara compra o imóvel, quando ele tá todo arrebentado, o que ele faz? Pô, cara, dá pra me ajudar aí? O que houve? Não, que eu fiz agora? Agora, às vezes dá até pra resolver, tá? No caso do imóvel, você consegue ali alguma coisa. Acho que no carro é mais difícil, né? No carro já era, porque o cara comprou o carro, estourou o motor na esquina. Não, eu tenho um caso de um amigo meu com o Michel É, recente, que foi um problemaço. é mesmo. Do... Porque é difícil às vezes fazer negócio com amigo. Não vou falar o nome desse amigo, não. Não, mas fala não, fala não. Esse Depois amigo me ligou e falou assim, cara, pô, tô querendo comprar um carro tal. E esse amigo é consultor de negócios. Eu falei, cara, tudo bem, eu vou te passar aqui meu portfólio, consigo analisar pra você. Ele, nossa, pô, é muito caro, que não sei o quê. É o cara. Porque meu avô falava, Ele quem falou assim, economiza não, tostão perde Aí ele milhão. mandou o seguinte, tô acostumado a comprar carro a vida inteira, cara. Sempre fui eu que comprei meus carros. Pô, legal, tá bom. Parabéns. Deu um mês depois, ele me ligou, lá vem o cão arrependido. Pô, Igor, tô até meio sem graça contigo, mas já gastei 30 mil no carro, tô sentindo que vai ladeira abaixo, como é que eu consigo? Caraca, Eu falei, cara, 30 agora eu não mil. consigo te ajudar mais. Mas é isso que acontece, cara. As pessoas tentam economizar um dinheiro, o cara fala assim. Pra imóvel, então, né? Não faz muito sentido tu ir comprar um bem tão sem você olhar. Mas tem. Mas tem, cara. As pessoas são atraídas pelos negócios mais fáceis, né? Tem. Às vezes o cara quer economizar um dinheiro de certidão, às vezes ele quer economizar, ou deixa pra registrar depois. Isso que eu contei aqui do carro acontece com o imóvel também. É. E aí, Muito. Só Acho que muito mais com imóvel do que com carro, Porque inclusive. o carro, o cara quer resolver aquele negócio que né, o brasileiro gosta muito de carro, aquela coisa toda. Com o imóvel, o cara faz a mesma coisa da historinha do Garrafinha e do Garrafa 2 aqui. Ele compra o imóvel, ele confia tanto nesse cara aqui, que ele não passa o imóvel pro nome dele. E o carro gira Isso muito mais do que o acontece- imóvel, isso né? acontece A probabilidade muito, né? de eu comprar um carro O- e revender ele é muito mais maior do que eu comprar E um o imóvel cara e revender. Né? não passa o imóvel pro nome dele. O que que acontece? Ó, acabou, filho. O que estava resolvido vai virar um problema. Aí vai ter que pagar advogado. Vai ter que pagar o cartório. Vai ter que pagar o cartório, né? Não precisaria pagar, ele já comprou. Teria que pagar só uma compra e venda. Agora vai ter que pagar o inventário e a compra e venda. São 2 registros, são 2 impostos com alíquotas diferentes. E o pior, a convencer essa pessoa que está aqui que ele já pagou o imóvel. Não precisa nem convencer. Devolve a família pra cá. Seu Garrafa morreu. Ficou a família. Tem um menor. Esquece. Esquece. É mesmo? Porque você pode até fazer o inventário e colocar o nome do menor. Mas precisa de um alvará judicial. Como que o juiz vai dar um alvará autorizando o menor a vender se não tem dinheiro entrando? Se esse dinheiro já virou farinha. Olha quanta coisa você tem que provar e desenrolar. Verdade. Agora, Que mas talvez- por que as pessoas demoram pra fazer esse trâmite? Então, eu tenho uma teoria. Eu também. Não vou falar que é por isso. Tem uns que são por... Eficiência fiscal. Não, tem gente que é enrolada. Existe um enrolado. Tem Deixa gente pra que lá. não se preocupa, mas existe uma questão financeira? Existe. É barato
É porque as pessoas não pensam que elas vão comprar o bem tal, né? Vou falar em bem porque ele pode ser o imóvel, o carro, um barco, um avião. Então, a pessoa, quando se preocupa em comprar o bem, ela se preocupa só com o dinheiro que ela vai gastar para a compra do bem. Ela não se preocupa com o que ela vai gastar da documentação. Perfeito. Fiscal, Ninguém quer morrer nesse dinheiro, igual o serviço que você faz. O cara não quer. Então, ele chuta a bola pra frente pra gastar esse dinheiro depois. Ela não se preocupa. Só que existe um estudo que diz que até 70% dos imóveis tem algum tipo de irregularidade. E quando você deixa de regularizar, vou falar do caso do bem imóvel, porque aí é o que eu sei, não sei intencionalmente de carro quantos por cento, mas acredito que tenha um percentual também de perda de valor de mercado. No imóvel, o bem perde até 40% do valor de mercado, enquanto que a despesa dela para deixar o imóvel regularizado é de 5% a 10% no máximo. Então, essa conta as pessoas não fazem para fechar. Eu não sei qual é o percentual que se perde num carro, mas acredito que também perca. Se você tem um imóvel com um carro, com um DUT, tudo direitinho, que você vai lá, ele vai comprar, eu vou vender, dei o documento, eu recebi o dinheiro, acabou, é um valor. Se eu não tenho, não, toma aí, leva o carro, eu não tenho documento nenhum, carro, é outro. Sim. No carro, assim, via de rigor, ele não desvaloriza. Se não tem o documento? Se não tem documento. Na verdade, assim, porque se gerar um negócio, é um negócio errado, né? Porque não tá se comprando e vendendo nada que a documentação tá errada. Não dá, né? Tem que acabar com essa cultura, cara. O que acontece é, muitas vezes você perde, dependendo do bem de valor maior, você perde o impulso do comprador. A pessoa chega para comprar aquele bem, está disposta, mas depois de ver que ainda vai ter que regularizar, que tem IPVA, que tem um monte de multa... Cheio de coisa, cheio de história vai contar. Aí ele vai querer procurar um outro, a não ser que seja um bem muito raro, que já esteja completamente resolvido. Porque a oferta é grande. Tá? Mas então, ele perde valor de mercado. Porque a pessoa deixa de ser tão atrativo. Sim, ele é penalizado, né? Ele não no seu... Porque isso também acontece no imóvel. Porque, por exemplo, quando você compra um imóvel que está totalmente regularizado, você consegue vender com financiamento bancário. Sim. Um imóvel que esteja irregular, você não consegue. Então, você já limita a sua venda. E aí, às vezes, você tem que cair o valor para conseguir vender. E quando você... um imóvel, né, que não está regularizado e você não consegue vender ele financiado, hoje pelo mercado aí... Você fecha muita porta pro potencial... Vou te falar, 80%. 80%. Cristiano, que é isso? De 10 imóveis, 8 são por aí. 7, 8. Até porque o financiamento imobiliário é o dinheiro mais barato que tem, né? Quem é que tá com dinheiro com 600? Claro que tem muita gente que a gente vê pagamentos à vista. Essa semana retrasada eu vi o ITBI mais caro da minha história de cartório. 1.250.000 só de ITBI. E quantos por cento do imóvel é o ITBI? 3%. 40... Foi vocês que fizeram? Não, fui eu. Então posso perguntar, e o valor foi esse mesmo? 43 Ou já é tapa? Não, esse mesmo. Comunicado. Porque você joga lá a inscrição do IPTU, a prefeitura já calcula automaticamente pela inscrição do IPTU. O imóvel. Não é você que arbitra o 40, porque antigamente era, né? Isso 43 milhões de reais. Aí, acontece igual acontece com o Iguinho. Foi fazer, né? Pronto. Quem economiza tostão perde milhão. Deixa eu te perguntar outra coisa. Vamos falar desses negócios aí, que vocês estão falando de leilão, a gente vê que tem uma diferença muito grande do leilão de imóvel pro leilão de carro, né? Porque o leilão de carro é uma coisa que não é muito bem aceita, desvaloriza muito. Eu ia perguntar isso pra vocês. Também. Essa burocracia, também. O cara quiser... Depois do imóvel regularizado no carro... no momento do... Então, normalmente o leilão de imóvel, o imóvel tem alguma questão, né? Seja um débito de alguma taxa, ou um débito fiscal, ou condomínio atrasado. Condomínio, IPTU, né? Porque essas dívidas são dívidas que é chamada de próprio terreno. Próprio terreno quer dizer própria da coisa. Então, condomínio e IPTU, quem deve é o imóvel.
Ah, mas está no nome de fulano e o imóvel vai responder. Se ninguém pagar, as pessoas têm muito essa mania. O imóvel resolve o problema dele. Comprei um imóvel em janeiro de 24, mas ele tinha um débito de condomínio de 2015 a 2020. Não, mas não O passivo é teu, Não, filho. Não é da meu, minha época, não é eu não meu, vou não pagar. vou A pagar. obrigação é do proprietário anterior. Então tá bom. Meu amor, quem responde é o imóvel. Vai pagar. Não importa. É tipo IPTU, né? É a mesma Mesma coisa. É coisa. o mesmo Pô, princípio. A venda formal, né, documental, ela não evolui se não tiver tudo quitado, né? Ela evolui. Você pode comprar com débito. Só que... É a diferença pro carro. O carro você não consegue comprar com débito. É o caso Formalmente. que zerar as multas, Formalmente você não compra. Não consegue. Então, porque no imóvel, você pode colocar na escritura que existe um débito de condomínio de 2015 a 2020 que o Cristiano, que era o proprietário anterior, se responsabiliza pelo pagamento. Tá? Pode ter isso lá. Ok. Mas se o Cristiano... Comprei. Mas o Cristiano não pagou. Vai cair pra você. Vai cair para o imóvel. Sim. Então, não importa. Aí, se eu já comprei e não quero perder meu imóvel... Já gastei dinheiro com imóvel, com imposto. Aí eu tenho não vou que ir lá perder e meu pagar. imóvel? Eu vou ficar com essa dívida. E se não pagar, vai a leilão. Então, o leilão de imóvel, eu costumo dizer que, se der certo, você Show. deu muito É um certo. bom negócio. É um ótimo negócio. Mas existe a Eu quero probabilidade aproveitar de errar. uma oportunidade do imóvel em leilão. Eu devo procurar um advogado ou procuro vocês? É um É advogado. um advogado. E tem advogados especialistas em leilão. Isso que eu ia falar agora. Especialistas em leilão. Porque o grande problema hoje, o direito, ele está cada vez mais amplo. Então, você procurar um advogado é muito genérico. Pois é. A gente conversou com um Tem que procurar um especialista. especialista em holding, por exemplo. Holding familiar. Cara, você abre o Instagram, milhões de pessoas falando de holding familiar. E eu sempre ouvi aquilo, e as coisas, tinham coisas que chegavam a doer meu ouvido. E eu falava, gente, não é possível que eu não saiba nada, eu que estou pensando errado. E aí, quando a gente conversa com um especialista, a gente vê a diferença realmente que, sim, o que eu pensava não estava errado, né? Então, é a mesma coisa. Se você vai comprar um imóvel em leilão, você deve procurar um especialista em leilão imobiliário. Provavelmente, como se você for comprar um carro em leilão, você deve procurar um especialista em leilão que tem essa especialidade, não Com certeza. qualquer intermediador, enfim. A diferença é o documento, que vai ser uma carta de arrematação, que vai para registro também, né? Enfim, o procedimento é um pouco diferente, mas é o que ela falou. Pode ser muito bom, Mas como pode o ser registro já é o produto final. né? Porque entre a arrematação e o registro, você pode ter um imóvel que está ocupado ainda. Exatamente. Eu já Você sei de uma pode- história que tinha um cara que morava dentro do quarto do... Não é mentira, não. O cara já arrematou o imóvel porque foi para leilão e o cara morava dentro do quarto do cara. Só dentro de um quarto. A pessoa quis comprar assim mesmo. E aí? Ué, Tá vendo? foi uma oportunidade. Não, mas tem um cara morando lá. O cara era um herdeiro? Não sei. Tava lá, perdido. Eu sei que ele fez um acordo que a pessoa começou a obra, né? Começou a obra e foi E empurrando ele- o carro. E ele foi morando dentro. Juro pra Até você. acabou, ó. Foi fazendo a obra na casa inteira, foi deixando o quarto do cara por último. Porque aí você tem um leilão por um motivo, às vezes, de uma execução trabalhista. Não sei, eu vou começar devagar aqui, porque pode ser qualquer motivo. Mas a arrematação é sim segura, mas ela tem entre a arrematação e o registro de imóvel, Caminho né? árduo. Ela tem um trâmite ali que você tem que estar muito bem. Muito seguro, assessorado. Tem que estar assessorado, e cara. convicto- Porque o problema é você entrar em riscos que você não sabe que você está correndo. que é É o- isso aí. E convicto que você está sofrendo o risco e você quer pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Se deu certo mesmo, eu fiz um negoção. Porque você compra um imóvel no leilão com preço... Tem o primeiro leilão com preço X, não apareceu ninguém. No segundo, já cai aí uns 20%, 30% do valor do imóvel. E é claro, assim, que você tendo um bom profissional, né, você consegue ir minimizando esses Os riscos. Mas há um risco.
e ponto. Todo negócio tem risco, né, gente? Senão... E são Sim, duas o problema é você não saber os riscos. E são duas paixões do brasileiro, né? A casa própria e o carro. O americano, ele pega aquele carro eterno lá do lease, que é o carro para sempre, ele vai trocando das Mercedes lá, paga aquela taxinha, e ele tá preocupado em fazer o primeiro $1 milhão e não comprar um imóvel. Porque nos Estados Unidos você faz $1 milhão, você tem crédito. Aí quando você tem crédito, amigo, acabou. Juros baixos. Juros baixos, 1 milhão, o cara chegou ao primeiro $1 milhão. As portas se abrem do capitalismo nos Estados Unidos para você. Aí você compra imóvel, compra não sei o quê. E o carro, cara. Tem uma amiga lá que ela tem aquela Mercedes GLC 250, que é uma SUV, acho que é isso, não sei, 250, Sim. enfim, que é uma SUVzinha mais alta da GLC. Tem a GLC baixinha e vai aumentando, né? Ela tem aquela intermediária. Cara, bagatela, ela paga no carro assim, tá sempre de Mercedes. Sempre de Mercedes. Que é mais barato do que comprar um Corvette. Engraçado, né? Lá nos Estados Unidos, o carro que o americano produz, ele parece que dificulta, ele bota mais valor no carro do que um carro alemão, um carro inglês e por aí vai. Gente, Eu quero fazer a pergunta. a pergunta. Eu também quero. Eu quero fazer. Não, você. Eu já fiz vários. Você, Não, o você seu. já fez a pergunta pra você Como é mesmo. que é o nome dele? Selfcast. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é de curiosidade de um monte de Vambora. gente. A gente falou de tecnologia e um assina via digital, não precisa mais ir no Detran. Até quando vai durar o cartório? Cara, olhem, vamos falar pra essa câmera aqui. Você que odeia o cartório. Que acha que todo mundo de cartório é milionário. Você que fica na internet sem ter o que fazer, xingando a gente. Hater. É hater. Falando não. mal do cartório. Falando mal do cartório. Olha pra mim aqui. O cartório não vai acabar nunca. E você que fica assim, o blockchain vai acabar com o cartório. Blockchain, cartório, ó. Mãozinha dada. Então, querido, o cartório vai durar muitos e muitos e muitos anos. Ele só vai mudar a forma, mas ele vai existir para sempre. E pra quem também fala, cartório só tem no Brasil. Gente, vai lá. A gente tem um post que a gente fala de todos os cartórios pelo mundo. Aí o cara, eu não sou de responder. Eu falei, mas esse eu vou responder. Isso só tem no Brasil. Ah, é? Comecei. Botei 20 países. Aí ele voltou e falou assim, mas só país da América do Sul? Eu falei, não, tem na Europa também. Mas, Aí ele falou assim, então a prefeitura que tinha que fazer isso. Foi a prefeitura não dá conta de emitir boleto de IPTU. Imagina se vai regularizar o teu negócio, cara. E olha só, gente, graças a Deus existe cartório. Ele tá falando de um monte de coisa aqui. A gente falou de fraude, de carro, fraude. E isso acontece com o imóvel. O cartório é um setor regularizador dessas transações. E graças a Deus o cartório existe. E graças a Deus a gente recebe para poder fazer esse serviço. Porque senão era uma bagunça generalizada. Gente, caminhando para o final, né? Muito obrigado pela presença. que pena. Já! Eu quase não falei. Que pena. Fizemos um monólogo cast, tivemos um monólogo cast aqui. Selfcast hoje com o Igor Mendes. Igor Mendes. E isso que ele tava preocupado. E com a nossa equipe. Eu fico imaginando como é que é o piloto automático, que ele domina o assunto. Você deve ficar aí assim, né, cara? Você vai Exatamente. murchando, Não, o piloto automático é legal, porque ele me manda que ele já assim, fica no automático. Não, né? é de uns tempos pra cá, ele fala assim comigo, olha, o cara tá indo hoje, eu fiz umas perguntas aqui, dei um estudo, dá uma olhada nessa pauta aí. Eu falei, cara, nem abro. Eu falei com ele, cara, você tem que entender o seguinte. Ele não sabe quem vem, eu ele sou- não sabe eu- Agora eu entendi porque ele me ligou, se dá pra trocar os horários, porque ele fala tanto que 1h30 quando você chega atrasado, não Tá dá vendo? tempo pra isso tudo. É isso aí. Não, sabe o que acontece? Agora falando sério, a nossa proposta do podcast é que o Igor mesmo seja um cara mais técnico Sim. e você eu é um cara faça a mais pergunta divertido. do povão. Não, eu quero fazer a pergunta do povão, É o que eu cara. faço aqui. Que é o que o cara assim, por Eu exemplo, sou do às vezes povo, eu sou igual vai- você. Você vê que a gente sentou em frente, viu? Eles são os tá vendo? inteligentes, É isso aí. nós somos burros. É isso aí. Eu ainda sou mais burro, porque eu não tenho diploma. Se eu for preso, ainda vou ficar na cela ruim. Mas tá bom, né? Não, mas é isso mesmo. Mas é assim que dá certo, né? O casal dá certo assim. É porque o podcast, a gente, por mais que faça nichado, o podcast ele tem que ser a primeira vez que a gente gravou, qual que era a proposta da gente fazer o piloto automático? Que era que a gente entendia que o podcast de uns anos agora pra frente, ele vai ser meio que uma Barça. Sabe? A Barça de Sim, antigamente? sim, eu Então tinha assim, o Barça, que meu avô. vocês estão fazendo vai ser a Barça da galera entender sobre cartório. Tudo vai ter aqui o que falar. Hoje falou sobre carro, o Júnior veio falar sobre construção, o outro falou de um monte de coisa. E aí uma coisa que eu vou até puxar ao contrário.
é nítido, e eu quero dar os parabéns a vocês, a evolução que vocês estão tendo. Cara, Eu obrigado. lembro do primeiro podcast com o Michel, que você nem falava. Eu tava Não, vendo esses dias então, os vídeos assim, ruim, eu tava sentado aqui. 500 então. Cara, hoje os caras estão uma máquina de... Ó, eu vou falar aqui pra você, se você quer anunciar, você pode anunciar aqui, tá? Porque aqui anuncia tudo, ó. De relógio, né? Tem tudo. Aqui você vai achar um monte de coisa. Imóvel, software, você vai conseguir. Consultoria automotiva. Se você quiser, né, comprar um imóvel, fazer um inventário, se divorciar, né, ou precisar de algum serviço do cartório, pode procurar a gente também, que você vai ter um atendimento eu tava super falando personalizado. Isso aí. Pra gente, o nosso grande divisor de águas no podcast foi quando a gente foi pra São Paulo, porque existe um dado, tá? Tanto o dado que diz que o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo, e o segundo país é a Indonésia. Eu não sabia nem que tinha tanta gente na Indonésia assim pra consumir podcast. Só que os podcasts, eles duram no máximo 5 episódios. Olha que isso. Olha que dado. Se você tem um podcast que você já passou do 5º episódio, né? Então, cara, você tá no caminho Siga em frente. de seguir em frente. Hoje, com vocês, semana passada a gente gravou com a Natália. Semana passada aqui. É isso? Hoje, com vocês, já é o nosso 19º episódio. Aí, e eu não quero desanimar, não. Pra você que quer gravar um podcast aí, cara, 5 episódios tu não vai em lugar nenhum. Primeiro que tu já nem consegue juntar a ideia pra falar o que tu quer falar. Você não consegue juntar gente pra poder falar. E aí, falando, só voltando lá em São Paulo, eu cheguei lá né, no estúdio, o Gustavo, gente boa também, Gustavo Bassi. É até legal fazer uma troca com esses caras, que são pessoas bacanas, assim. O cara tem 12 anos de podcast. Nem eu sabia que podcast tem tanto tempo, cara. Caralho. É porque podcast era só áudio, né? Podcast Aí de virou vídeo foi na videocast pandemia, da pandemia pra cá, né? Aí ele falou, pô, cara, podcast de quê? O Cartório. Ele, pô, Cartório? Tu assim, pô, Cartório, o troço mais chato do mundo. Aí, me mostra um vídeo aí. Aí eu mostrei o vídeo aí. É você? Eu falei, sou. Tá sem óculos? Eu falei, eu não gosto de gravar de óculos, não. Eu falei, pô, você é louco? As pessoas colocam óculos fake na cara pra ficar com uma marca que você tá tirando. Eu falei, cara, eu sou novato nesse negócio aí. Ele, não, a partir de hoje você vai gravar de óculos. E foi. E várias outras dicas, assim, né? Falou pra ela assim, ó, você tem vergonha? A partir do 10º episódio, você vai ser outra pessoa. A sua evolução vai ser, assim, você não vai nem perceber o como você evoluiu. Mas isso só acontece do 10º episódio pra lá. Então você tá anotando esse ponto aí. Eu acho que, eu sempre falo assim, né? Eu falo pra cacete mesmo, então um negócio mesmo a falar, mas a gente vai melhorando também. Não, né? muito, até teu cabelo. O cabelo? Mas você eu sabe, podia melhorar agora também, eu falo, né? você Tu sabe podia me emprestar um Você sabe pouco por do que eu teu sentei cabelo, pra né? cá? Porque como eu pentei meu cabelo pra cá, dá um ângulo melhor de câmera. Isso é sério. Eu com o cabelo sentado aí, o cabelo fica meio escroto. Pô, mas e eu que eu vou Fica fazer pra cá. como? Mas você senta em Eu já qualquer tô lugar também. Não, cara, eu tô Eu sem já não tenho cabelo em qualquer lugar. O meu não vai cabelo mudar. tá no segundo estágio da calvície. Mas- O primeiro estágio é o fundo de piscina. Que você de longe tá cheinho, mas você chega de perto e começa a ver o fundo. Eu já tô no estágio meio cabelo de gambá, tá vendo lá? Porque a gambá, você viu quando chega pertinho que você vê todo o corinho dela? Eu Ó, tô nesse você aí. que Mas faz- em março... Você que faz implante capilar e quiser patrocinar Pode, aqui. eu já né? agendei. É? Então vocês não vem também me oferecer qualquer coisa, não. Aonde eu agendei, tu me dá o desconto. É isso aí. Que aí depois você faz a propaganda que você É é a isso própria aí. propaganda. Pra terminar, a gente faz 2 perguntas. Queria saber o que move vocês. O que faz você levantar da cama? Porque as pessoas falam assim, porra, cara, levanta. Tem dia que, cara, eu vou te falar, eu não sei vocês, aqui, mas cartório é tanto problema. Eu já durmo pensando assim, amanhã tem isso. Eu falei, meu Deus. Aí você pega, meu irmão, vamos lá, vamos viver, porque a gente precisa fazer a roda girar. Porque nem... Eram 3, né? Acho que agora estão em 5% no mundo que faz a roda desse planeta girar. Olha isso é dado. Olha aí. Eu tenho agora um negócio do dado que se eu falei alguma besteira, coloca no comentário quantos % são. Mas é algo em torno disso. O que faz de você assim? O que faz me levantar da Vocês cama? levantarem da cama assim, pô, Boleto. boleto. E um molequinho que chega lá É na isso cama aí. e fala assim, papai, cadê minha panqueca? É porque é bom falar de filho, né, cara? Filho é uma cara, coisa filho é tão maravilhoso, transformadora. Eu Você tem sou dois, né? apaixonado pelos dois e é claro que pela minha família que eu acordo, mas o filho, sem dúvida,
Ele te ensina muito, né? De você Eu aprendo mais com não ser egoísta, porque a gente, sei lá, acho que nos momentos de dificuldade, a gente tem um momento da gente se largar, né? Quando você tem filho, não é você que tá se largando, né? Então... Você tá largando tua família. Então, eu acho que... Mas, basicamente, assim, são meus filhos, minha família, e amo o que faço, mas não faço tudo que amo, né? Eu acho que a gente, quando ama o que faz, não significa que a gente vai fazer tudo que a gente gosta, né? Tem muita Falaram coisa... pra mim que quando você faz o que você ama, você tá de férias todos os dias. Né? Faz sentido. Olha, faz sentido. Eu amo o que eu faço, não de bebe. fato, mas é claro que na rotina a gente faz coisas que a gente não gosta e é isso aí. É a vida adulta, Mas a vida é o que tem que fazer. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem faz o que tem que que fazer. fazer. E aí, cara, quando você quer empreender, você vai fazer várias coisas que você não quer fazer. Ontem, meia-noite, eu tava trabalhando, cara. Meia-noite, assim. Alexa, desliga a luz 11h30 da casa, para as crianças dormirem. Tem um ali, né? Cara, eu tive que mandar ligar a casa de novo, porque tava trabalhando. E eu acordo 5 da manhã. Então, assim, é uma coisa que aconteceu na nossa vida, uma oportunidade que Deus deu pra gente, uma porta que Deus abriu, que pra mim, eu enxergo dessa maneira, independente da religião de cada um. Deus abriu essa porta. Então, se Deus abriu essa porta, vamos trabalhar, né, para que ela flua e ajudando as pessoas, sabe? Ajudando. Nosso propósito aqui, a gente acaba criando uma comunidade porque a gente passa a ajudar as pessoas. De uma maneira descontraída, porque eu sou assim, 24 horas, vocês me conhecem, eu não estou aqui fazendo personagem de podcast, vocês também são assim, eu conheço vocês. E isso é o mais legal, a transparência. Quando você é natural, brother, quando você bota muito filtro, cabelo descabelado, é isso. As pessoas querem engajar com isso, as pessoas querem entretenimento. Eu, quando comecei a faculdade de música, a primeira coisa que eu ouvi, é o auditório cheio, com os novos, né, os alunos estão entrando, tal, aquele vestibular de uma semana, passamos, alegria. Primeira coisa, o professor pegou o microfone e falou assim, olha só, vamos baixar a bolinha aí que a gente não vende nada mais do que entretenimento. As pessoas precisam de comida e um teto para sobreviver. Entretenimento não, para distrair. Eu achei isso muito maneiro, sabe? O cara deu logo um choque de realidade na gente. Então, o que a gente faz aqui é entretenimento com informação. Então tem que ser igual vocês fazem, pô. Da maneira descontraída, legal, bota os vídeos maneiros lá, carro explodindo, carro voando. É isso que o professor gosta. E você, Diego? Cara, filho impulsiona sempre mais, filho né? faz a pessoa levantar o Mr. Catra e morreu muito cedo, porque ele tinha, né? Cara, eu assim, tenho negócio há muito tempo, né? Eu sempre tive meus negócios e tudo, sempre gostei de empreender. Mas eu tenho, nitidamente, a gente sempre fala isso, eu me vejo mais como adulto, eu virei homem mesmo quando meu filho nasceu. Entendeu? Né? Eu sempre fui meio inconsequente. Você é meio moleque, né? Aquela coisa de molecão. De, se o avião cair, amanhã, daqui uma semana reza a missa. Isso é um pouco diferente. O filho é um combustível. Mas eu acho que a gente que empreende, e principalmente que empreende antes de filho, né? Sim. É fazer acontecer, cara. Fazer acontecer é muito gostoso. Tu se levantar de manhã. Cara, eu não tenho um mínimo problema desse que você tem. Eu consegui fazer uma coisa, e não tenho a fórmula como que eu fiz, mas graças a Deus eu consegui fazer uma coisa na minha vida, que é eu chego em casa, eu posso ficar com o celular na mão a noite toda, eu não abro o WhatsApp e não lembro um centavinho do meu dia seguinte, não quero nem saber. Se eu chegar em casa, enquanto eu não saio do carro, eu não acabo de responder todos os meus WhatsApps. Pô, eu falo em média com 90 e poucas, 100 pessoas diferentes por dia. Caramba. Todo dia entre colaboradores e tudo. Uhum. Então eu chego em casa, paro na garagem, respondo todo mundo. Quem eu não respondo é para no dia seguinte, porque às vezes eu vou te incomodar à noite, tu me passou uma mensagem, eu não vi, já são 8 e pouca da noite. Às vezes eu não abro também para não esquecer. Exatamente, às vezes é um documento que eu só vou ter no dia seguinte. Aí não adianta responder naquela hora, amanhã eu te mando. Aí se eu abro... Eu sigo isso religiosamente. Tem um monte de amigo meu que fala, cara, eu não sei como é que tu consegue fazer isso, um monte de coisa. Cara, eu não consigo. E eu consigo, isso me ajuda muito para eu poder zerar. Eu li um livro, cara, que eu acho que todo empreendedor tem que ler, que chama Organize-se para o Sucesso. Esse livro é demais, muito bom. E, cara, meio que a sistemática que o cara faz é meio que o do milagre do amanhã também. Eu acho que muita gente leu. Sim. Que é o quê? Cara, você precisa, teu cérebro é como se fosse um computador. Você precisa dar uma desligada nele para no dia seguinte ele ligar com uma força diferente, mais frio, porque senão você fica. Aquela história de tá com medo de à noite tu acordar e ir no banheiro e não conseguir dormir mais. Cara, eu não tenho esse problema, graças a Deus. Mas a ambição de fazer acontecer, de querer escrever uma história legal, de você ser lembrado pelo quem você foi, não pelo que você tem, é o que eu acho que me move e vai me movendo. E assim, cara, vocês têm que ter a real noção do que vocês estão fazendo aqui, cara. Vocês estão possibilitando
a pessoas virem aqui, dar voz ao projeto delas, dar voz para pessoas que não conhecem sobre carro, sobre empreendedorismo, sobre cartório, sobre futebol. Vocês dão voz, vocês possibilitam. Vocês já pensaram nisso? Muito. E isso é uma grande responsabilidade, tanto para o bem quanto para o mal. Se a pessoa vem aqui, claro que isso aqui, como eu falo, tudo aqui é entretenimento, ponto. Entretenimento com informação. Porque é aquela hora que o cara vai relaxar, vai ver, vai rir. Mas vocês estão fazendo um trabalho aqui, vocês deram voz. Quantos podcasts tem aqui? 40? Daí pra lá. Grave é mês aí, 45 canais, 50 Então, canais. olha só, vocês estão... E onde eu vou, eu falo de vocês, vocês são o melhor estúdio aqui para mim do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Não, e é claro que gente, ninguém vai fazer nada de graça. A gente precisa do dinheiro. Mas o que eu acho é que isso é muito além do dinheiro. Pois é. Então, vocês proporcionarem isso, assim como eu prezo meu trabalho por dinheiro, não é... Não vou fantasiar. Mas, assim, eu acho que é muito mais do que só dinheiro. Muito mais. Muito Sim. mais. Né? Com certeza. Então, eu acho que isso faz a diferença na vida de todo mundo. Sim. Sim. Né? De vocês, de quem está aqui, de quem vem, dos nossos convidados. As pessoas saem daqui muito felizes. Legal. né? Muito. Espero que vocês saiam daqui também, né? A casa de vocês, mas daquela porta ali pra fora, não vai mais o Casal Notarial. Espero que vocês saiam daqui felizes. Espero que vocês tenham gostado de participar. A gente tenta fazer a melhor. Quando a pessoa fala assim, cara, eu vou falar o quê? Cara, só vem. Vai ser divertido, vai ser legal. Não, é muito A bom gente mesmo. conduz, vai de uma maneira bem legal. Porque você dispara a primeira pergunta aí, acabou, cara. Isso aí. Acabou. Passa rápido. Passa rápido. Rápido pra caraca. As pessoas já vieram pessoas aqui bem técnicas, bem sisudas, assim, mas no meio do programa a pessoa vai, deixa a pessoa tão à vontade que ela vai e depois não quer ir embora. Então, esse ambiente de vocês aqui é muito bom por isso. Muito Só tenho a agradecer. Deixa as redes sociais aí, porque a gente vai. Rede social é o seguinte: né? Eu subo na minha, sobe na sua, pega o seu seguidor, pega o meu seguidor. É isso aí. As nossas redes sociais, @Piloto Automático Podcast, você vai encontrar eu e esse rapaz mal afeiçoado lá sempre. Os haters, a gente ama vocês, tá? Me xinga à vontade, só vai lá falar, por favor. Isso, pode Ajuda a xingar. engajar. Isso aí. Ajuda. E o @seupod. .cast. .cast para você gravar um podcast aqui no Rio de Janeiro, em alguns ambientes diferentes. Entra lá, faz o contato no direct que você vai ser muito bem atendido pela nossa Gabi. Exatamente. Muito Isso. bem, meu. Parabéns. E se você Equipe também muito está boa. pensando em comprar um carro ou vender seu carro, se precisar de uma ajuda, Isso. a altura do Casal Notarial, @WeedMotors, é onde você vai me encontrar. Isso aí. E você, que já conhece a gente, muito obrigado. Nossas redes sociais, @Casal Notarial em Instagram, Spotify YouTube e TikTok e a novidade. a novidade que este episódio agora também vai estar no Apple Podcasts. Deu um trabalho entrar lá, mas a partir de hoje, né, do episódio passado, vocês estarão no Apple Podcast. Lá é E- só áudio, Estranho. mas é bem legal, assim. Foi E eu vou cobrar aqui, teremos um cupom, né? Pra... Cupom com desconto expressivo para uma consultoria de compra na Weed Motors. Então, a Isso partir aí. do próximo episódio, eu tenho um cupom daqui da consultoria no Casal Notarial. para o sorteio de uma consultoria. Consultoria. A gente sorteia no próximo programa. Muito obrigado e até lá. Valeu.